Bora lá, galerinha! O Iceberg de Teorias da Conspiração, camada 5 explicada do canal do Dil Magenta, gente. Que felicidade, hein, cara? Que coisa boa que é aparecer um videozinho do Dil Magenta pra gente assistir, né, cara? Quanto tempo já fazia? Eu acho que eu sou o único canal que reagia a essa saga inteira aqui no meu canal. Não sei se tem outro canal de react que já fez isso. Deixa nos comentários aí. Mas caso você esteja conhecendo meu canal agora por esse vídeo do Dil Magenta, saiba que as outras 4 partes já estão reagidas aqui no canal. E tô muito feliz, cara. Tô realmente muito feliz. Eu gosto muito dessa temática de teorias das conspirações e de Iceberg nem se fala, né? Então, tô animado, cara. Eu tô realmente animado. Eu tô com esse sentimento bom, eu tô com essa vibe boa. E eu espero passar essa vibe boa pra vocês nos vídeos. E tipo assim, vamos sentar juntos, assistir um vídeo juntos. É essa vibe que eu tô agora, sabe, com o meu canal. Tipo assim, sabe? Vou chegar em casa e falar, pô, vou assistir um vídeo com o Vani pra relaxar agora, sabe? Basicamente é isso, mano. E sem pensar em besteira, vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, gente. Vambora, se fitas delongas, a gente já sabe o que esperar aqui. Um vídeo de muita qualidade e muito top, né, gente? Enfim, espero que no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia às 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá aí na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando o nosso server do Discord também, se é a primeira vez aqui, entra lá pra gente trocar uma ideia, eu sempre tô lá conversando todo dia, tô cada dia mais presente agora, tô com mais tempo, tô mais organizado, tô mais focado, então tô me sentindo bem e estamos sendo lá trocando uma ideia, tô mais presente, tá bom? Enfim, bora pra esse vídeo que eu tô animado. Bora! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à quinta parte de JoJo's Bizarre Adventure. Aí vai um otário com um lisourinho que se acha brabo, pega e cola e ainda assume o boneco. Não, cara! Ele merece tudo isso, cara. Isso é princípio básico. É uma jornada árdua, mas ainda estamos só na metade Ok. do caminho. A camada Uou! 5 do Iceberg de Teorias começa a reunir Você vai as fazer maiores tudo? maluquices do mundo das conspirações. Se ele fazer todas, eu reajo a todas, já prometo. E também prometo um dia assistir Jojo. Com várias delas não tendo necessariamente uma resposta Se um dia ele postar todas as partes, daí eu assisto Jojo. definida, devido às informações estarem bem agradecimento. escondidas. Não vamos esquecer que mesmo algumas coisas fazendo muito sentido, Cafezinho. ainda são de teoria especulativa. Afinal, tem várias teorias aqui que não há como comprovar de fato. Enfim, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Bora! Irado, hein, cara. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que eu reagi a praticamente todo o vídeo do Dil Magenta, né? É mais fácil falar os que eu não vi do que os que eu vi, né? Bizarro isso. Zerei o canal. Quanta verdade consigo suportar. Vou descobrir coisas verdadeiras. Tudo que tem nesse vídeo é verdade. Ponto. O Dil Magenta tá falando, gente. Não sou eu. É 100% verdade. Acreditem, tá? Magic of the State. Magic of the State, ou A Magia do Estado, é um livro escrito por Michael Taussig. Basicamente, o livro se passa em um país não especificado da América do Sul, mas meio que já dá pra saber qual é, onde há um Venezuela. espírito de uma rainha que controla e governa o local do alto de uma montanha. Essa rainha utiliza Tô de magias Roraima. possuindo os cidadãos e seus espíritos. O ponto que Taussig traz aqui é uma analogia do Estado moderno e estabelece influência quase de forma sobrenatural, utilizando de magia e elementos teatrais para definir o poder. A magia especificamente se trata dos veículos ao qual o Estado reflete sua autoridade, no caso imagens, Polícia. a mídia, o simbolismo retratado como eventos e Polícia. propaganda e até as instalações do governo. A autoridade mágica do Estado remete ao período pós-colonial, no caso a dominação sendo estabelecida desde então. Taussig também expressa o Estado como um fetiche, mesmo com o contexto contemporâneo das que normas isso? sociais. Fetiche em As pessoas Estado? ainda mantêm uma linha de pensamento voltada para a magia e ao misticismo, permitindo mais uma ferramenta de controle para o Estado. Além disso, o Estado também concede poderes para pessoas comuns, no caso se tornando associados que contribuirão para a máquina desse sistema. A Magia do Estado é um livro confuso, construído como um documentário misturado com ficção. Ainda assim, carrega o posicionamento de Taussig sobre os governos da atualidade, que não são apenas mediadores de leis, mas também chegam a utilizar métodos quase mágicos para dominar a população. Entendi, interessante o conceito que o cara aplicou aqui, mas pra mim o que mais vem na mente é pensar, principalmente os caras do judiciário, né, cara, que que usam aquela beca lá que realmente parecem magos, né, cara, impressionante, acho super descolado, né, gente, mas
Faz sentido. Incidente Crank. Crank, ou como ficou conhecido no Brasil, Adrenalina, é um filme de ação americano. O protagonista do filme é um assassino Baita tradução. profissional. Ele é injetado com uma droga que retarda o fluxo Fica Adrenalina é o nome mais de maneiro, velho. adrenalina produzido. Então o cara precisa estar sempre a milhão, senão o coração dele para e ele morre. Bom, é aquele filme de ação da rapaziada, tiro, perseguição, máfia. O ponto aqui é o Irado, seguinte, tudo o que os Crank homens teve gostam. 2 filmes, Adrenalina 1 e Alta Voltagem. O terceiro Oh. filme havia sido produzido, mas logo quando foi finalizado, todo o seu material sumiu misteriosamente. O plot giraria em torno do prota meio que expondo um culto satânico realizado por celebridades de Hollywood. Devido a isso, Bohemian o filme Grove! foi subitamente tirado de cena por ter um tema condizente demais com a realidade. É claro que isso é só uma teoria maluca. O primeiro filme até que foi bem em vendas, mas a sequência teve um orçamento maior e fez muito menos dinheiro que o primeiro. Mas como surgiu essa Não é um teoria? bom sinal, né? O Jason Statham, que interpreta o personagem principal nos filmes, havia dito que um terceiro filme da série Crank era sim possível. Mais tarde, foi reforçado por um usuário do 4chan em um tópico relacionado a conspirações. Chegou até mesmo a ser filmado, Pô, esse cara falou só que era só que possível. devido a complicações com os diretores do filme e com a distribuidora, combado com temas muito extremos, o filme foi enterrado. É uma teoria divertida, mas Crank 3 mas- nunca aconteceu. É, e não faz o menor sentido. Tipo assim, os caras iam esperar o filme estar, tipo, completo pra aí sim os caras de Hollywood barrarem. Tipo, os caras já iam barrar no roteiro se fosse realmente algo que... não vamos deixar que eles sabem, né? Não vamos deixar que eles descubram, é uma na verdade. estranha elevação embaixo da água, próxima à costa da Califórnia. A área se estende para quase 5 quilômetros e tem esse formato com um teto oval e pilares, parecendo a Parece entrada de uma estrutura. O local foi analisado por Respeito, mas cientistas, aí parece um Photoshop, né? Mas é porque é um indicando que era apenas satélite, uma né? formação geológica em comum. Ou seria, na verdade, uma base submersa, até mesmo de origem alienígena. Isso foi tirado muitos anos depois, quando a anomalia começou a ser vista pelo pessoal no Google Earth. Pesquisas sugerem que o local parecer a Cara, entrada isso aí me parece muito mais um erro de colagem aí do Google Earth, tipo assim, de grudar as imagens de satélite uma com as outras, né, cara? Porque essas imagens que a gente vê não são tiradas de uma vez, não é como se o satélite tivesse uma gravação da Terra, né, cara? Então, eu acho que parece muito mais isso. de uma base é uma questão de perspectiva. Além disso, há de se considerar as imagens do Google Earth não serem tão precisas. Esse Exato. tópico é parecido com o da anomalia do Mar Báltico, só que com informações Que tem no iceberg dos oceanos que um tal de Vani fez aí no YouTube. mais escassas. E parece que só haverá um interesse em descobrir o que é isso quando sair uma nave debaixo da água. É. Enneagrama. O Enneagrama é um modelo de autoconhecimento composto isso? de 9 tipos de personalidade interligados. Ao fazer o teste, os resultados mostram qual desses 9 tipos sua personalidade se encaixa melhor. Então um pouquinho. As personalidades são compostas de características positivas e Cara, eu sou um negativas, challenger. São únicas para cada indivíduo. O Enneagrama é composto de 3 centros de inteligência: intelectual, emocional Bom, e instintivo. Cada um eu sou um cara meio intelectual e instintivo, né? Eu sou investigador, então, isso pode ser. desses predominantes nos Não seus sou respectivos loyalista, subtipos. não. Que papo é O esse? Enneagrama foi desenvolvido Loyalista parece periodicamente coisa de... como uma ferramenta de coisa desenvolvimento pessoal errada, e né? também para o estudo pseudocientífico acerca do comportamento humano. Nos últimos anos, mais especificamente com a chegada do século XXI, o Enneagrama vem se tornando cada vez mais popular, junto com o interesse em comum com a astrologia. Claro que não é considerado pela psicologia no geral por apresentar imprecisões acerca de seu método, mesmo possuindo um grau de aprovação acima da média por aqueles que fazem o teste. A Ok. teoria da Terra O cometa. que será que daria o Vani, Isso né? aqui se refere a uma teoria do qual O que será que daria pro Vani? os componentes que existem no planeta Terra não foram formados aqui exatamente e podem ter vindo do O espaço. que exatamente? Componentes que existem no teoria da Terra cometa. Isso aqui se refere a uma teoria do qual os componentes que existem no planeta Terra não foram formados aqui exatamente e podem ter vindo do mas espaço isso através faz de todo cometas sentido, né? ou meteoritos. Ou seja, a hipótese da panspermia. Após a formação da Terra, quase toda a matéria orgânica do planeta não estava em condições favoráveis para um ciclo tá, de ok. replicação e formação. Nesse tá. caso que entra a atividade de Eu cometa. tô querendo dizer mais de, tipo assim, ferro, essas coisas assim. Não sei ferro, mas tipo esses materiais, não é químico, sei lá como é que fala, cara. Esses mineral aí, né, cara? Isso daí eu tô ligado que vem de explosão de estrela, dessas coisas, né, mano? É bem interessante. Eu vi o Sakane falando uma vez dessas Meio paradas. que transportando nutrientes e falar materiais um para o palavrão. desenvolvimento da vida na Terra nos últimos estágios de sua formação. E através disso, a teoria propõe como surgiu a atividade molecular de forma espontânea, de uma maneira capaz de se replicar. Esse ponto também cria um paralelo, visto que esses corpos celestes transportam componentes para a criação da vida. Então, a teoria propõe não apenas como surgiu
surgiu as primeiras formas de vida na Terra, mas que condição também conta para a vida extraterrestre. Um fator que reforça esse ponto é o material orgânico encontrado em meteoritos. Interessante, Isso né? mostra como formas de vida iniciais ainda se mantêm mesmo em condições extremas. Os Homens de Pedra. Os Homens de Uou! Pedra são criaturas Não, humanoides macacos de avistadas pedra, durante tá a Guerra escutando do embaixo. Vietnã. Eles têm esse nome, obviamente, Uou! por parecerem símios habitando áreas remotas. A Guerra do Caraca! Vietnã foi um conflito que perdurou de É uma subespécie do Sasquatch. 1955 Que a interessante. 1975. Não sabia Nesse que eles tempo existiam surgiram na relatos Índia. de militares Não, na Índia, no Vietnã. Fiquei com a Índia na cabeça que apareceu ali na imagem que ele colocou de fundo. deparando com essas criaturas. Os soldados afirmavam que eles eram ligeiramente maiores do que um humano adulto e eram bem parrudos, se assemelhando muito com a figura do Pé Grande. Os Homens de Pedra apresentavam um comportamento agressivo contra quem os via, geralmente atirando pedras, e conheciam muito bem o ambiente ao seu redor e apresentavam até mesmo táticas de confronto. Um fator interessante é que os Homens de Pedra eram pacíficos com aqueles que não interagiam agressivamente ou entrassem em seu território, indicando que eles também preferiam No Vietnã não evitar tem orangotango, não, cara? Eu posso estar errado, eu não sei, cara. Não tem orangotango, alguma coisa assim, né, cara? Que pode realmente parecer um bicho conflito. grande. Afinal, Não, o orangotango já é grande, né, cara? Ainda mais se você vê esse meio de os longe. habitantes locais tinham um respeito mútuo entre eles e os chamavam de povo da floresta. Cara, Desde que essa loucura época, os isso. Homens de Pedra se tornaram figuras do folclore local. Após o término da guerra, expedições foram feitas para encontrar essas criaturas. Claro que não tiveram sucesso, então se conclui que os avistamentos se tratavam das condições hostis dos soldados. Eu acho que eles usaram uma pedra, isso sim, os caras lá do Vietnã, né, cara? Tá louco. Meu Cap Deus, né, do cara? Ar. Os caras vê de tudo, Em né? Por causa- 1673, A mente tá... foi encontrado na Patagônia Eita, o corpo do que caraca. aparentava ser um homem, com 4 metros de altura Uou! e 2 cabeças. Exatamente, um furgão Dá pra gigante jogar na de 2 NBA. cabeças. Esse caso em específico possui algumas divergências devido à grande comoção provocada pela mídia. Na primeira história, o Cap do Ar foi capturado vivo durante um conflito com marinheiros espanhóis. Eles conseguiram amarrar o gigante, que pouco depois se soltou e matou 3 homens. Com certa dificuldade, conseguiram subjugar o gigante, ferindo-o fatalmente com uma estaca. Na outra versão da história, é dito que os marinheiros encontraram o seu corpo já com uma estaca cravada em seu peito. Há outras histórias ok. dizendo que o Cap do Ar Cara, pior que na Patagônia tem uma história longa de negócio de gigante, né, cara? Já ouvi falar de outras lendas envolvendo gigantes na Patagônia que não eram essa. Que interessante, né? era de Por que uma será? raça de gigantes que habitava a América do Sul, e ele só chega a aparecer de novo no século Mas XIX não dá pra fazer isso com tudo seu no corpo do mumificado, bicho, não? levado para a Inglaterra e passando de mão em mão, sendo usado para apresentações e shows. Os primeiros relatos desse gigante surgiram de fato nos anos 1800 e alguma coisa, e esse é um fator importante. O negócio é que o gigante ficou um tempo no Reino Unido e rapidamente voltou para os Estados Unidos. Digo voltou, pois foi de lá que ele surgiu. A maior evidência disso são os artigos mais antigos que o mencionam terem sido publicados em cidades Cap do Ar, americanas. two-headed Os caras que giant. tinham posse do gigante o apresentavam e montavam essas histórias Freak shows, de que né? ele foi encontrado Igual o no lance da sereia que eu falei em um vídeo recentemente. Falei que apareceu aquela sereia que também era uma. Tipo, acho que os caras tinham costurado o corpo de um macaco num peixe, tá ligado? E mostrava lá como se fosse uma sereia, tá ligado? Nesses freak shows, mano. Era só bizarrice mesmo, né? Patagônia e lutou com Só que as pessoas marinheiros. acreditavam, Uma né? hora o gigante foi parar nas mãos de Phineas Só que às vezes Taylor os caras do próprio freak show compravam achando que era verídico a parada, sabe? Barnum, um Nem era empresário eles que e falsificaram. showman que organizou Pô, esse cara aí é o cara dos circos, desses circos bizarros aí, né? Algumas vezes que eu me interessei de pesquisar sobre o assunto, eu lembro do nome dele. organizava eventos contendo bizarrice. Um dos seus trabalhos mais Olha lá. notáveis foi a sereia de Fiji, Caraca, aqui, a rapaziada, carcaça de uma eu- sereia que foi desmentida depois. Eu Apesar de tô dando papo pra vocês, né, cara? Tô dando papo. Quem tem ouvido aí tá pegando essa informação aqui, né, gente? tudo Que isso? indicar o Cap do Ar ser um hoax, ainda sobram dúvidas. Afinal, o corpo nunca foi devidamente analisado. Mesmo assim, há muitas coisas nessa história que diminuem muito a sua credibilidade. Ah, claro, né, cara? Mas como eu falei, é bem interessante. Queria entender se alguém souber aí qual o motivo que tem tantas lendas aí na Patagônia sobre gigantes, né, cara? Eu já vi aquele lá daqueles gigantes que tinham um olho aqui na barriga, não sei se o olho é a boca, né? Protobites. Estamos Igual apenas o gigante do igual o gigante do Elden Ring lá, o gigante de gelo. começando a primeira camada e já temos um tópico impossível. Ainda assim, eu consegui formar duas teorias. Uma coisa que eu achei é sobre um site do governo
com o nome Protodite. Esse site é bloqueado, ou seja, não dá para acessar ele. Isso significa muita coisa. Há vários outros sites com a extensão .gov inacessíveis, mas tem esse aí bloqueado com um nome estranho, dito ser dos Estados Unidos. Esquisito. Protodite. A segunda teoria é com base numa abordagem que é isso? Eu não trazida pelo entendi. cientista Jacques Vallée. Jacques propõe que uma raça alienígena vive em conjunto com nós, seres humanos. Uou! Esses aliens vivem há muito tempo na Terra, são extremamente inteligentes e utilizam de uma tecnologia tão avançada que é capaz de estabelecer influência sobre a humanidade. Eventos paranormais, fenômenos inexplicáveis, Eu sou um como alienígena, avistamentos de estou OVNIs, fazendo contatos, influência em estão vocês. ligados com esses seres e seus artifícios. Jacques também argumenta sobre os OVNIs não serem objetos físicos exatamente, mas sim ferramentas de viagens interdimensionais. E os avistamentos tipicamente identificados como luzes Faz estranhas sentido. do céu sutilmente controlam a percepção e consciência humana. Com isso, surge a ideia de que os aliens não são necessariamente de outro planeta. Eles podem ser de qualquer lugar, até mesmo vivendo escondidos junto com os humanos. Mas isso não... O surto das freiras que miavam. A vida Pô, mas isso não faz o menor sentido, porque os caras... Eles têm que ser de fora do planeta do planeta pra ser extraterrestre, não tem? Não é esse o mínimo que o cara tem que fazer, né, não cara? era fácil na Idade Média. Esse período foi marcado por eventos tão bizarros que só o fato de viver nesse tempo era sinônimo de uma vida curta. Contando a peste negra, que devastou o continente. Vou botar um pouco, A gente. vida Eu não tava... Desculpa eu estar olhando pro lado aqui, que eu tô ligando minha TV. Eu não sei, eu me sinto meio estranho de gravar sem a TV, com a TV desligada. Não sei, parece que eu preciso ter vida aqui no quarto, sabe? Era fácil na Idade Média. Esse período foi marcado por eventos tão bizarros que só o fato Eu gosto da sensação de que, tipo, as coisas estão acontecendo aqui no quarto e eu tô gravando, tipo assim, que o quarto não tá parado enquanto eu tô gravando, sabe? Sei lá. viver nesse tempo era sinônimo de uma vida curta. Paranoico. Contando a peste negra, que devastou o continente europeu, grandes períodos de fome e guerras resultaram em crises, se estendendo para séculos de instabilidade. Um desses eventos, mesmo que mais leve, Bro, se você falar idade das T, eu vou quitar do vídeo, meu amigo. ainda é bem estranho. Num convento na França, uma freira começou a miar como um gato. As outras que estavam ali no ambiente aos poucos responderam miando. No dia seguinte, as freiras fizeram a mesma coisa. Brincaram ali de miar e isso se espalhou por todo o convento, como Essas se as freiras dão freiras medo, né, estivessem cara? se comunicando por miados. Isso se estendeu para alguns dias e as freiras só pararam de miar na chicotada. As freiras Uou! que miavam é tratado como um incidente de histeria coletiva e é um dos mais notáveis que aconteceram nessa época. Uma alternativa bem interessante que encontrei Não é sobre mais fácil ter dado comida, né, cara? Geralmente quando o gato tá miando. o porquê disso ter acontecido é a seguinte: as freiras eram submetidas a um estilo de vida regulamentado e extremamente restrito. Geralmente as mulheres eram forçadas pelos seus guardiões a entrarem para a igreja. Lá eram colocadas para trabalhar e obedecer às condições estabelecidas. Ou muitas vezes a família que não, tipo assim, que não gostava da menina ou algo assim, mandava, né, pro convento, né? contrário, a chinela cantava, meu amigo. De vez ou outra, as freiras faziam coisas desse tipo devido ao ambiente estressante em que elas viviam, e esse comportamento seria uma resposta às condições estritas dos conventos. Com isso, o fenômeno pode ser Ele com um definido delírio coletivo, né? como o contexto religioso interage com fatores sociais e mentais. Interessante. Max Spires. Max Spires foi um conspiracionista britânico. Desde pequeno, ele era inserido no mundo das conspirações. Ele falava coisas bem viajadas, gerando bastante controvérsia sobre suas teorias, mas tinha algumas coisas que não eram tão viajadas assim. Suas conspirações envolviam bases subterrâneas do governo, experimentos com criaturas estranhas, e o mais notável disso tudo é que ele mesmo afirmava que foi submetido a um projeto secreto do governo para ser um super soldado. Uou! Sim, essa parte não é muito desenvolvida. Real? E até tem material dele Pô, assim, eu já vi... Não tinha até um filme sobre isso, não? falando sobre o assunto, mas é bem escasso. Ok. O Max Que sofria de loucura. uma ansiedade muito forte. A sua mãe relatava que às vezes ele precisava de alguém, tipo, Mas às qualquer vezes é um cara que cria a própria paranoia na mente dele e fica maluco com isso, né, gente? A gente sabe como tem pessoas que são ruins da cabeça, pessoa né? que o fizesse companhia durante algumas horas. Fora isso, ele era uma pessoa normal e bem relacionável. Por conta de suas crises de ansiedade e alguns outros problemas, Max passou a utilizar de medicamentos e drogas ilícitas. Em 2016, Max estava na Polônia, foi para casa de uma amiga para uma social ali. Ele fala que não estava se sentindo muito bem e senta no sofá. O Max começou a passar mal e morre depois de cuspir um líquido preto. Um detalhe é que Max tinha uma boa saúde. Nem mesmo a família de Spires Pode ser o sangue bem zoado, fica numa coloração bem preta, né? contato com seu corpo depois de sua morte para entender o que Será que aconteceu. ele é novo, né? E esse é um fator
fator muito importante, porque veja só, um dia antes Mas será que ele não foi sentido envenenado? de morrer, o Max envia uma mensagem para sua mãe dizendo: se alguma coisa acontecer comigo, corra atrás. As investigações feitas na Polônia e no Reino Unido Corra atrás, mano. disponibilizam Corra atrás do quê? um exame Corra atrás do quê? toxicológico. Corra atrás Ainda da- assim, não providenciam demais Caraca, informações. mas O exame declara estranho. que Max possuía no organismo uma dose acima do normal de Xanax, um medicamento Ah, para transtorno de ansiedade. É, mas os Declara- mas os caras lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, cara, usa isso daí, né, como, né, usa de forma errada isso Sabe daí, então né? que a causa de sua morte foi uma overdose. O pessoal que estava com ele no dia relatou que ele estava passando mal e que chamaram a emergência quando começou a vomitar. O lance das autoridades disponibilizarem pouca informação foi relatado pela própria mãe do Max, sendo ela que requisitou as investigações. Mesmo com o que foi definido pelo inquérito dado pelas autoridades, a morte de Max possui várias lacunas e é considerada um mistério e reforçou as teorias conspiratórias. Ataques acústicos. Bem Isso esquisito, que né, se trata cara? É do- realmente bem esquisito. Principalmente por causa da mensagem, né? A mensagem é o que cria. Eu acho que o líquido preto, que nem eu falei, pode ter sido só sangue. Mas essa mensagem realmente cria um negócio estranho, né? Os fenômenos que têm alguma relação com Ataques ondas sonoras imperceptíveis ou transmitidas de forma incomum. O mais conhecido é a síndrome de Havana que eu comentei anteriormente. A utilização de armamentos acústicos foi relatada em situações de guerra, Vixe, como vou ser sincero, gente. Eu acho que ele falou em outro vídeo aí, mas faz um tempinho já que eu gravei as outras partes, né? Acho que foi ano passado, né? explicação de sintomas repentinos Acho não, com apresentados por certeza foi ano militares, passado. como tonturas, dores de cabeça e problemas cognitivos. Na década de 60 foram organizados estudos sobre emissão de ondas de rádio provocando sons dentro da cabeça, ou seja, vozes. Não foi definida uma causa exata desse fenômeno. A ideia de ser algum tipo de dispositivo ou até uma arma sônica não é tão absurda assim. No máximo, os dispositivos utilizados causam leve desconforto ou zumbidos e têm o propósito de afetar primariamente dispositivos eletrônicos em combate. Magia do Não é teoria da conspiração, cara, mas eu não tenho dúvida que os governos e exércitos tenham controle de armas sonoras, assim, armas com sons que causam algum tipo de coisa no cérebro das pessoas. Eu acho que é possível realmente, cara. Não sei, eu acho até bem provável, sendo sincero. sangue. Um tópico sobre ocultismo para dar aquela variada. O sangue carrega uma representação da vitalidade e o que une a força física com a espiritual. Além disso, o sangue possui uma significância prática. Até os dias de hoje, dependendo da vertente, o sangue é utilizado como oferendas, como algo a ser sacrificado ou para realização de trabalhos. É Também um é pacto, né, cara? Me dá até um negócio ruim isso aí, utilizado cara. fora dos ramos do ocultismo devido ao seu simbolismo como ferramenta de compromisso, ou seja, pactos. E é claro, a forma mais conhecida, o sangue usado para diversos rituais. O ponto aqui é o seguinte: as práticas que envolvem o uso do sangue, em teoria, são mais poderosas ou surtem mais efeitos do que outras que são convencionais. O negócio é que tem É que a rituais aí de parada é que magia o sangue, ele é o. Ele é tipo, cara, ele é é o que faz, sei lá, mano. O sangue é o. Eu não sei, cara. Ele tem porque vem do coração, né? Então não é importância a Negra, parada, que né? nem Mas é o que faz você ficar vivo, tá ligado? É como a tua gasolina, usam né, sangue cara? e dizem serem bem potentes. Muitas tradições modernizadas deixaram de utilizar o sangue em suas práticas, tanto por Graças a simbolismo Deus. quanto por implicações culturais, trocando o sangue por outros materiais. Áreas apagadas do Google Earth. As zonas borradas do Google Eles Earth. falam, cara, fala que é tão estranho, mas o próprio. Na Igreja Católica, a própria Eucaristia ali seria, né? O sangue, o vinho seria o sangue de Cristo, né, cara? Então. Tipo assim, é meio que ainda é um negócio ali, um culto ao sangue, né, cara? Um compartilhamento do sangue. É interessante para pensar nesse ponto, né? de vinho. Importância Várias delas são de ritualística que tem, construções né? do governo ou bases militares. Não, sem piadinha agora. Isso nem precisa ser uma conspiração, é algo totalmente compreensível. No geral, isso é feito como medida de privacidade e cara? segurança. A informação detalhada de uma Só, forma importante Mark, como- só aqui no Brasil que não é, né, cara? Aqui no Brasil, tudo, os quartel aí, tudo dá pra ver tudo por cima do Google Maps aí, né, cara? Lá é porque também o Brasil vai esconder o quê, né, cara? como esse estar disponível em uma plataforma acessível. Não sei é se, um se alguém souber alguma base brasileira que tenha isso daí, eu gostaria realmente de ver no mapa. cuidado a se considerar. E não se limita a instalações do governo. Acontece de áreas serem apagadas a pedidos de terceiros. A Ilha Jeannette gerou Você pode pedir pra
Você pode pedir pro Google borrar a sua casa se você quiser, inclusive, né? Uma boa discussão sobre isso. Durante muito tempo esteve borrada no Google. E o lugar aparenta não ter nada. Aí falam que tem base militar russa por lá. Pelo que indica as Mas pode ser, cara, faz sentido. Às vezes o cara tem a base militar, mas não quer, pô, deixa óbvio que tem a base. É só assim. É tipo assim, ele apagar no Google deixa meio claro, tá? Tem algo lá, mas não. Vocês entenderam, né? Talvez sejam mísseis. imagens, parece que não tem nada mesmo. E o motivo de estar apagado no Pô, mas mapa essas deve ser imagens aí pode ser, né, cara? Tiradas há muito tempo, ou os caras removeram o equipamento e tiraram o negócio, né? Se for algo mais simples, né? Ou fotos antigas, como eu falei, né? por causa de erro de transmissão das Ou imagens. também pode ser foto de outra ilha, você vai saber qual que é a ilha certa, né, cara? Nem sabe, né? Isso traz uma boa Como vou resposta saber? sobre satélites que não captam imagens direito em áreas que não são muito populosas. É mais comum aparecer imagens borradas em lugares no meio do nada ou áreas requisitadas, como eu já falei. Uma coisa muito interessante... Mas isso é óbvio, né, cara? Porque o satélite ele vai focar pra tirar as melhores fotos da onde que tem. Porque nem eu falei, cara, não é uma gravação da Terra, são várias fotos que são juntadas depois, né? acabei achando foi o seguinte: há tecnologias que providenciam imagens melhores, mas estão disponíveis apenas para o governo. Depois, essa tecnologia é vendida para o setor privado. Vale lembrar que essas empresas têm o foco na produção de satélites, serviços de observação e radares, e geralmente possuem aval e cooperação do governo para suas atividades. Ó a música do fundo. Assassinatos financiados. O mercado de assassinos é quase como um sistema isso de apostas, existe, com certeza. onde quantias em criptomoedas são usadas para adivinhar a data da morte de uma pessoa. Geralmente alguém com cargo alto na Mas política. seria tipo uma... Mas não estão pagando necessariamente a pessoa ir lá, né, fazer isso. É tipo tipo um... É tipo um... Como é que fala? Esqueci. Tipo... O pagamento, cassino, o prêmio, né? é feito Uma aposta, quando a né, data da basicamente. morte de tal indivíduo é acertada. Como Pô, é mas daí é bizarro. Se os caras apostam, né? O cara quer ganhar o dinheiro, ele vai dar um jeito mais rápido, né? uma prática feita pela Vai rede manipular os descentralizada, resultados. o esquema se torna Será que ele vai ser banido? Igual quando o jogador participa de aposta lá, vai ser banido do esquema daí? praticamente indetectável. Há de se suspeitar sobre um esquema organizado das pessoas listadas no mercado para clamar as recompensas, mas não é bem assim. Os prêmios não são altos considerando o risco envolvido para irritar um indivíduo da lista Pô, na também, data velho, estipulada. Esse já é um grande fator para desencorajar os assassinos. Cara, o sobrenome do Barack Obama é Hussein, cara. Pô, caraca, eu nunca tinha reparado isso. tratados. O mercado de assassinos vem com uma abordagem anarquista. Qualquer um pode ser contribuinte e atuar com interesse em comum para assumir a decisão de quem deve se manter no poder. Isso por uma linha mais radical. Outro ponto é sobre a possibilidade de nós, cidadãos comuns, estarmos na mira dos representantes, então o inverso também se aplica. Os governantes também estariam na mira da sociedade. Ainda assim, na prática, não é um mercado que avança por si só por conta de barreiras e implicações, como viabilidade financeira, execução da lei e a parte moral. Parte moral é que nem ele falou, né, cara? Um alvo muito grande, né? Como governante, coisas assim. Nem vale a pena o risco, né? As pessoas não apostariam isso, né? Panóptico é o conceito de uma construção penitenciária teorizada pelo sociólogo inglês Jeremy Bentham. O panóptico seria uma prisão com um formato circular, com uma torre de vigia no centro. Acho muito cyberpunk, né, cara? Como não tem um jogo demonstrando isso, né? Imagina um jogo que você tivesse que fugir de um panóptico, né, Ou seja, cada um dos prisioneiros poderia ser vigiado por um único guarda. O lance é que os presos não poderiam saber em que momento estariam sendo vigiados. A instituição manteria a regulação dos prisioneiros através de constante vigilância. O modelo de Como Bentham assim não saberiam que estão sendo vigiados? inicialmente não foi utilizado, mas seria considerado mais pra frente. Não na parte do design circular, mas na implementação do sistema de vigilância. Algumas prisões pensaram em utilizar o modelo de Bentham. É, porque a ideia é você fazer a prisão com o máximo de celas possíveis e com o mínimo de, tipo assim, com o mínimo de guardas, tipo assim, é meio que um desafio, né? Um challenge, né, cara? O quão grande você vai fazer uma prisão com um único guarda vigiando, né? Basicamente. Mas foi considerado tão opressivo ao ponto de ser desumano e não aceito. Contudo, isso não impediria que houvessem penitenciárias pelo Eu acho que tem prisões muito mais desumanas que isso, na verdade, com certeza, né, mundo cara? similares ao conceito.
Temos o Presídio Modelo em Cuba, a representação mais próxima do Panóptico. Muito parecido. Esse de fato chegou a segurar prisioneiros até a mas, época da Revolução. mas tá acabado Eventualmente já, né? o local foi fechado e hoje serve como museu e registro da opressão na Interessante, história de né? Cuba. Outros que seguem a ideia de Bentham sobre o controle imposto pela vigilância são as penitenciárias americanas com corredores extensos. O conceito do Panóptico associa uma linha de manter a ordem na sociedade Pô, mas através do poder Toda centralizado. prisão não é assim no final, cara, querendo ou não? Tipo, tem... Exato. E Acho não- que a única parte mais conceitual realmente é ser um círculo. Foge no muito final. da realidade atual, Pô, mas essa imagem que é igualzinha lá, o de Cuba, que né? é afetada de certa forma por essa organização social. Muito A interessante, Vila né? Inunaki fica em um lugar bem Anunnaki? afastado, né? Você falou sobre Anunnakis nesse iceberg? Eu não lembro mais. Japão, e é conhecida por uma lenda espalhada nos últimos anos. Por conta de desavenças e perseguições desde o período Edo, os moradores de Inunaki decidiram se desvencilhar das leis e da sociedade japonesa, não permitindo serem reconhecidos oficialmente pela Constituição. Nisso foi instaurado naquele lugar uma espécie de culto, onde as leis não se aplicam, permitindo que qualquer atrocidade seja cometida com quem ousa passar por ali. É até mesmo reforçado por um aviso próximo à entrada dizendo: as leis japonesas não se aplicam aqui. O governo japonês certificou de apagar a vila dos mapas e omitir qualquer informação sobre o que acontece ali. A comunidade se Não é mais fácil o Estado ir lá e fazer os caras seguirem a lei, né, manteve cara? através de práticas incestuosas, estabelecendo Do que uma deixar seita. quieto. E no século XVIII, Inunaki se misturou com Damn. outras vilas e formou a Pô, essa é Anunnaki? Caraca! cidade de Miyawaka. Também foi construída uma represa no local da Vila Inunaki. Os caras falando que o anarcocapitalismo não dá certo aí, ó. Acredita-se que esse seja o estado atual da vila. E não dá mesmo. Mas é claro que há uma versão alternativa dessa história, onde os moradores Falei isso porque a frase que eu falei deixou eu entender, né? de Inunaki se mudaram para uma área próxima quando a represa foi construída. A lenda de Inunaki ganhou reforço com acontecimentos reais próximos a um túnel abandonado que dá acesso à vila. Em 88, um rapaz que estava de carro foi abordado por um grupo de 5 homens. Além de levarem o seu carro, o churrascaram no sentido literal. Uou! Outro caso é sobre o corpo de uma pessoa não identificada encontrado no túnel. Atualmente, esse túnel está fechado e tem um problema nessa história. A lenda, mesmo dizendo que o acesso à vila passa despercebido, dá a entender que fica em algum lugar bem visível. Hoje em dia existe mapa, drone e até tem vídeos de uns caras Então indo a lá, vila ainda existe de fato. mas não tem vila nenhuma e as primeiras histórias da Vila Inunaki surgiram online. Ainda assim, há vários Estranho, é. relatos dizendo que ali é de fato uma área perigosa e muitos evitam passar. O homem Mas o viaduto existe pelo menos, da né? Terra. O Homem da Terra é um filme de ficção científica meio diferente dos demais. Basicamente, John Oldman seria um homem de mais de 2.000 anos de idade. Ele passou... 2 ou 12? Oldman seria um homem de mais de 2.000 anos de idade. Ele passou Não sei, acho que é 2. e presenciou vários eventos da história da humanidade e possui um grupo de amigos professores, cada um especializado em uma área: história, arqueologia, biologia. Eles começam a fazer esse experimento mental, argumentando em como seria possível sobreviver durante todo esse tempo. No decorrer do filme, o John responde a determinadas questões com base na especialidade de cada um, indicando Interessante, que ele cara, tem um nível de maneiro conhecimento filme, insano. legal. Não apenas isso, o pessoal brinca em como ele mantém uma boa aparência, e esse é um fator importante. O John muda de O Comer não ficou maluco com 2.000 anos, né, cara? Para pensar que os pais dele faleceram há mais de 1.900 anos atrás, né? Bom, mas ele deve ser uma entidade, né? casa frequentemente por causa das pessoas desconfiarem que ele não envelhece. Primeiro, a questão é tratada de forma hipotética, até serem apresentadas possibilidades dentro das disciplinas dos professores, mas isso já muda conforme John apresenta até mesmo evidências de que ele é muito velho. Ao passar pela Europa indo em direção ao leste, John alega ter conhecido o Buda, passando seus ensinamentos para os povos do ocidente. Dessa forma, John revela que o conhecimento que ele passava e ao mesmo tempo a perseguição que sofria dos romanos na época se tornou inspiração para a história da vida de Jesus. Nessa hora, o pessoal meio que perde a linha e o John relutante confessa que... Interessante, cara! O filme não se importa em ser cientificamente realista, mas traz uma abordagem mais filosófica sobre a mortalidade e longevidade. Cara, que irado, hein? Vou marcar esse filme, hein, cara? Que legal, hein? Pô, gostei pra caramba da ideia do filme, da pegada do filme, cara. Que massa. Pô, vou assistir qualquer hora, mano. Vou ver onde tem. Helicópteros pretos. Desde os anos 70 foram reportados helicópteros pretos sobrevoando, sem nenhuma identificação, sem bandeira, sem número, nada.
Pessoas relataram esses veículos passando por áreas residenciais. E esse é um tópico interligado com outras teorias, desde as mais Tem viajadas, telecine, como cara, sai os helicópteros fora. sendo OVNIs do governo fazendo coleta de dados, e as mais pé no chão, que são as mais legais. Telecine? Há duas Quem que teorias usa que são um telecine, tanto cara? estranhas. Em áreas rurais, quando ocorrem mortes inexplicáveis de gado, foram avistados helicópteros não identificados. Ninguém sabe de onde vem, além do exército não confirmar nenhuma inspeção nas áreas em questão. As melhores teorias que eu formei sobre o assunto é que os helicópteros pretos fazem parte de alguma operação secreta, não sendo apenas de agências do governo, mas também Mas organizações. eu acho que faz mais sentido ser de agentes de governo, que podem ser pessoas importantes que estão sendo transportadas dentro desses helicópteros. Por isso que são coisas para não chamarem a atenção, né? São sem marca, sem logo, sem nada, sem camuflagem, por exemplo, né? Pra nem parecer que é militar, para não chamar a atenção, né? Acho que é o que faz mais paramilitares sentido. e companhias privadas. Dentro do serviço de inteligência. Para pensar, não sei se eu já vi um helicóptero assim. É porque não é um simples helicóptero, né, cara? Isso aqui é um Tomahawk aqui, né, cara? Tipo assim, é um baita helicóptero, não é aquele helicóptero que às vezes você vê passando na tua cidade, assim, normal, né, cara? Conhecidos como Black Ops, um ramo militar voltado a operações secretas. Geralmente é requisitada em último caso e são operações extremamente sigilosas. Os helicópteros pretos também remontam a monitoramento e vigilância, por serem vistos sobrevoando áreas residenciais, e de que eles não fazem parte de algum governo em específico, sendo objetos ativos em teoria sobre vigilância e controle. Os peixe-bois são humanos. Uou! Nessa teoria é discutido sobre Caraca, o que horror, peixe-boi cara. possuir alguma relação evolutiva com Pô, pior que o peixe-boi, ele tem uma cara... Cara, na moral, essa é uma parada bizarra. Todo animal, quando você olha o olho dele, muitas vezes, é onde você vê a parte mais, assim, humanizada, por assim dizer, né, cara? Cara, olha o olho de um elefante, por exemplo, cara. Outro dia eu tava... Alguma coisa, eu acabei entrando em uma foto de um elefante. Cara, ele tava com o olhão estralado, assim, cara. Cara, você olha e você fala, caraca, cara, que olho... Tipo assim, você... Pô, esse bicho parece que... O que se passa na mente dele, sabe? Parece que ele tem realmente... Tipo assim, cara, ele tem... Ele tá vivo ali, mas ele não tem a consciência igual nós, assim, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas parece que tem, sabe? Já, igual aqui, cara, o bichinho olhando pra vocês, assim, sabe? Mas é um animal incrível, né? Nessa teoria é discutido sobre o peixe-boi possuir alguma relação evolutiva com o ser humano. Isso se dá por conta do bicho ter aspectos similares. Por exemplo, a estrutura óssea é bem parecida com a nossa, eles possuem pulmões, portanto respiram Não, ar, são mamíferos, e têm né? pelos espalhados pelo corpo, classificando-os como mamíferos. O peixe-boi demonstra certa inteligência, uma capacidade cognitiva considerável, além de que o animal interage de forma pacífica com os humanos. Em algum momento houve uma separação formando hoje os humanos e peixes-boi como espécies distintas. Não é Mesmo algo não bonito, possuindo né? ancestrais em comum, é debatido essa estranha relação. Ah, mas é porque, na verdade, se você pegar, todos os animais mamíferos têm grandes semelhanças, né, cara? Como ele falou, né? Até você pegar um sapo, tem 5 dedos igual nós, né, cara? Então é, tipo assim, é tudo muito parecido. Mas até onde eu sei, cara, das minhas pesquisas aí pro vídeo lá dos animais extintos, que eu tive que pesquisar sobre a vaca marinha de Steller, que é uma espécie de... Uma espécie de peixe-boi, né? Que foi extinta, né? Uma espécie de... Assim, não era... Não sei se dá pra falar uma espécie dessa família aí, né, cara? Eles são mais próximos dos... Os parentes mais próximos deles são os elefantes, se eu não me engano. Isso é bem curioso, né? Projeto John Titor. Mas é bem doido, cara, porque... Como essas espécies estão espalhadas pelo mundo, é bem interessante você ver. Eu não fiz esse estudo, mas só pra vocês verem que, tipo assim, você tem o peixe-boi aqui, daí você tem um peixe-boi que é lá na Austrália, e você tem, tipo, um peixe-boi na África, se eu não me engano, cara. É tipo assim, é bem doido como essa espécie se espalhou, né? Sendo que ainda, tirando, geralmente, por exemplo, o peixe-boi aqui, esse da Amazônia, ele vive em água doce, né, cara? Não vive em água salgada, tipo, ele não veio nadando pelo mar. Tipo, como ele foi chegar aqui, né, cara? É muito doido pensar nisso, né? A essa altura, eu creio que todo mundo já conhece o John Titor. Caso contrário, resumão básico. John Titor é um suposto autoproclamado viajante no tempo do ano de 2036, aparecendo em um fórum de discussão desse tema em novembro de 2000. Nossa, o John meu responde tá algumas atrapalhando. perguntas e apresenta detalhes para confirmar sua história. Para fazer as viagens, ele diz usar uma máquina do Cara, tempo já não deu um ano que o John Titor tipo, supostamente viajou pro passado, né? Eu acho que já passou faz muito tempo, né? Tipo, 2016, algo assim. montada dentro
dentro de uma charanga, bem na pegada De Volta para o Futuro mesmo. Ele também detalha as peças contidas nessa máquina do tempo com imagens. John Titor faz algumas previsões durante seu tempo de atividade na internet. A principal é sobre sua época. Em 2036, o mundo teria um senso maior de comunidade com uma economia descentralizada. Que ano? Em 2036, o mundo teria um senso falta maior 10 de anos. comunidade Falta com 10 anos. Eu sou o John Titor. economia descentralizada. Um período pós-guerra mundial, envolvendo ataque nuclear, mas que seria uma guerra curta. A tecnologia, obviamente, né? estaria no estado mais avançado, mas não a um nível filme sci-fi. Várias das previsões do John não se provaram verdadeiras, como a Terceira Guerra Mundial que ele descreve em 2015. O ponto aqui é que não se sabe quem orquestrou toda essa história. E não é sobre haver um viajante do tempo real, mas Quem que o foi John a Titor pessoa, era um né? tipo de projeto usado na premissa de viagem no tempo, feito para fins lucrativos. O John apresentava uma certa cautela para que ele não fosse identificado, mas acredito que isso seja para não descredibilizar sua história de o alguma personagem, forma. né? Depois de 2003, não há mais notícias sobre ele. E hoje o caso John 2003, Titor cara. é tratado como Daí você vai saber, o John Titor original, ele só perdeu a senha lá sei lá, do Reddit dele, não sei de onde ele postava isso. projeto de entretenimento. Muito louco, né? Masmorras russas. Esse tópico se refere a estruturas subterrâneas utilizadas pelo crime organizado na Rússia. Desde a era soviética foram construídos embaixo da terra bunkers, túneis e armazéns E hoje em abaixo dia, das o ruas de crime Moscou organizado e toma conta dessas coisas. Interessante pra pensar São nisso, né? Petersburgo. Caraca. Duas cidades que possuem estruturas subterrâneas em abundância. A máfia se aproveitou disso e passou a Que utilizar loucura, né? esconderijos Interessante, embaixo cara. da terra, rosteando atividades ilegais como operações Faz envolvendo sentido, tráfico de é um drogas e lugar armas. perfeito pra isso. Além né? disso, na Rússia, há várias fábricas abandonadas utilizadas para o mesmo propósito. Muitas delas estão em áreas muito afastadas, passando despercebidas pela polícia. A construção clandestina também exerce um papel aqui e contribui para as atividades ilícitas serem feitas no sigilo. No geral, os esconderijos demonstram como o submundo russo opera e até que ponto chega para escapar dos olhos da lei. E também tem uma segunda teoria nesse tópico. Foram descobertas masmorras subterrâneas próximas à fronteira entre Rússia e Ucrânia durante a guerra em 2022. Centenas de civis foram detidos e submetidos a espancamentos e torturas. Há pessoas que conseguiram certeza. escapar e outras que Cara, a não. gente não faz ideia das coisas que acontecem nesses conflitos aí, cara. Deve ser assim, coisa. Ah, cara, dá. Isso é o pior de tudo, sabia, cara? O pior são as pessoas inocentes que sofrem, né? Que os próprios soldados são inocentes no final, em certo ponto, né? Eles não, na maioria não gostariam, se bem que tem uns doidos que gostariam de estar ali, né? Só que eles acabam cometendo maldades, né? Nunca mais foram vistas. Passam Essa do foi uma ponto, né? situação descoberta após recuperação dos territórios ocupados pela Rússia. A comunhão universal. A Eucaristia, segundo a Igreja, é uma celebração instituída por Jesus durante a última ceia. Ele dá aos seus companheiros o pão e o vinho associando ao seu corpo e sangue. Esse ritual, feito em memória ao sacrifício de Jesus Cristo, é reservado aos cristãos que seguem os fundamentos da Igreja. É aí que vem a ideia da comunhão universal, onde qualquer indivíduo pode aplicar a Eucaristia, independente de sua religião ou crença. Nisso, todas as pessoas, por serem criação de Deus, possuem Mas na igreja católica você tem que estar crismado, né? Tem que fazer, tipo assim, em teoria, até onde eu sei, né? Tipo assim, se você chegar pro padre lá com a mão lá, ele não vai perguntar se você tem crisma, ele vai te dar a Eucaristia e você pode pegar, né? Só que em teoria você deveria ter feito aquela crisma, né? Pra poder participar da Eucaristia, né? Então eu sei, um né? vínculo oculto e fazem parte de uma mesma família. Portanto, a comunhão com Jesus Cristo é um direito de cada indivíduo. Bom, vamos lá. A comunhão universal tem uma abordagem bem fantasiosa em como as pessoas são relacionadas umas com as outras. Geralmente com uma visão muito otimista sobre esse vínculo, falando isso de forma mais filosófica, né? Um outro ponto é sobre a unificação das comunidades cristãs e, por consequência, converter aqueles que pertencem a outras vertentes, sendo assim formando uma única religião aceita em todo o mundo. Florestas. Tá, entendi. Ele quis dizer que tem a teoria de que seria dada pra todo mundo, né? Enfim, mas de toda forma, né, cara, você sendo católico ou não, cara, é uma tradição muito interessante, né, cara, e muito irada pensar que desde aquela, claro, mas até onde meus estudos foram, principalmente mais perto do cristianismo que eu estudei um pouco sobre cristianismo primitivo, mas eu já tenho um conhecimento de alguns estudos que eu faço às vezes. Essa tradição da Eucaristia, ela começa lá nos tempos muito do cristianismo primitivo mesmo, né, cara? Que era só praticamente os caras compartilharem um pão ali toda vez que se reuniam, né, cara? Em memória de Cristo. E isso até hoje, né, cara? É muito irado se pensar como essas tradições ainda estão vivas até hoje, né?
não existem. Florestas não existem é geralmente associado ao terraplanismo. Cara, eu posso confirmar que isso é falso. Eu já estive em florestas, cara. As árvores e florestas que vemos são arbustos ou mudas. As árvores reais Isso são é as um montanhas hoax, né? tratadas Como é que como as raízes dessas árvores destruídas há muito tempo Não, pera, atrás. como é que é? Terraplanismo. As árvores e florestas que vemos são arbustos ou mudas. As árvores reais são as montanhas tratadas como as raízes dessas árvores destruídas há muito tempo atrás. Devido a várias As verdadeiras árvores. mudanças que ocorreram no planeta, a escala se diminuiu. E essas ditas árvores gigantes Pô, demandam maneiro, eu gostei dessa teoria, cara. Eu vou passar a acreditar nessa tempo daqui, cara. muito Gostei, mais foi alto minha para favorita. crescer. Essa teoria é formada Achei criando maneiro, um cara. paralelo com o que é chamado de mesa. Ao invés de Pô, ser mas aí foi cortada por alguém, por gigantes, né, uma cara? formação Pra usar no rochosa, NAC. é um tronco petrificado de uma árvore. Tipos Pô, sanguíneos achei maneiro com essa teoria. Assim, claro, é óbvio que é mentira, né, gente? Não precisa nem dizer, mas como conceito achei super legal. na Ásia. No Japão e Coreia do Sul, há uma concepção onde a personalidade e temperamento de uma pessoa está interligado com o seu sangue? tipo sanguíneo. Basicamente a mesma ideia da astrologia. Caralho, que loucura, Cada não tipo sabia disso, sanguíneo não. possui características Eu distintas. só. Eu não lembro qual que eu sou, mano. Meu sangue é. Bom, não sei se deveria ficar falando isso aqui, né, cara? Mas não importa. Né? E níveis de compatibilidade Isso uns com os outros. é perigoso Eu não vou dizer as falar isso. características porque Vai querem cada roubar um meu fala sangue, uma né? coisa diferente. Com isso, não há comprovação científica sobre o tipo de uma pessoa definir sua personalidade, além de que a concepção é faz carregada de forma sentido bem isso aí, né, cara? supersticiosa. O tipo sanguíneo exerce um papel na cultura asiática de forma a gerar estereótipos sobre o que uma pessoa é, no Nossa, geral é igual usado como astrologia. uma Mas até que o do sangue faz até um pouco mais de sentido, pelo menos é algo que você de fato tem, né, cara? O sangue não tem o sangue não tem influência na personalidade da pessoa, né? Mas pelo menos o sangue tem influência, né, sei lá, né, cara, em alguma coisa da pessoa, né? Agora, se falar que, sei lá, Saturno tem uma influência em você, aí é brincadeira, uma forma né, de cara? consultar compatibilidade em relacionamentos, sendo um assunto bem abordado nos campos sociais. O ponto aqui é sobre como um aspecto da cultura pode influenciar as interações, mesmo não possuindo uma base sólida, e como as ideias são repercutidas até se tornarem algo comum. Shanina Aison é a única pessoa no mundo diagnosticada com uma doença misteriosa. Tem Ao umas invés de bolinhas. pelos, unhas crescem pelo seu corpo. Oh! Isso faz com que ela tenha dificuldade para realizar tarefas básicas, além de ficar com vários hematomas Nossa, pelo mas qual que é a explicação pra isso, cara? Eu não consigo nem conceber uma parada dessa. corpo. Shanina permanece em um estado debilitante, ficando em constante tratamento. Bom, Que não dor, são né? exatamente Ela deve ter que ficar cortando essa unha, né? Certamente. unhas, mas a pele da Shanina produz muito mais células do que o normal. Nisso, os pelos crescem bem mais grossos. Tragédia, Ela passou por alguns hospitais e acumulou uma dívida milionária com os tratamentos. Acredita-se que ela contraiu essa doença em 2009, quando teve um ataque de asma e Ela contraiu essa doença. Isso me deixa um pouco assustado. Isso daí eu achei que era uma condição genética, cara. Que foi horror, cara. tratada com esteroides. Esses medicamentos causaram uma reação alérgica muito forte e depois disso contraiu essa estranha doença. Sim, a Shanina não tinha essa doença. E os Ai, detalhes cara, de sua credo. situação e de como ela contraiu isso são Permaneçam bem pelos. escassos. Permaneçam assim, cara. Respiracionismo, ou como eu gostaria Caraca, de chamar, cara. jejunismo, horror, cara. é a Meu prática Deus. de que uma pessoa pode viver sem comer e nem beber nada, se baseando no conceito Fotossíntese, né? de prana, a energia cósmica dispersada pelo ar, presente também nos Confia, faz isso daí, seres rapaziada. vivos. No jejunismo, a pessoa se alimenta, entre aspas, simplesmente respirando ou absorvendo a energia do sol. A justificativa Caraca, para isso é é essa realmente união do fotossíntese. indivíduo com o universo, se sustentando da energia natural. E aqui eu tenho que ser franco com vocês. Isso é uma completa merda sem sentido. Não faça isso em casa. Pessoas literalmente morreram de fome e desidratação praticando essa porra. E tem caso de idiotas olhando fixamente para o sol, mesmo sabendo que isso pode causar a perda da visão. O jejuísmo traz aquele argumento de que são necessários anos para desenvolver as técnicas Claro. como uma forma de ignorar os efeitos negativos. Ó, pra começar, então, tudo aí só a capa da gaita, né? Ó, aqui, ó, tá só o osso, tudo eles, né, cara? E segundo, o cara fica nesse daí vai ali e come um hamburgão depois, né, cara, de noite. Tá Causados por essas brincadeira, né, práticas. cara? Mas como eu falei, cara, é besteira total. Tá louco. Tudo é temporário? É, eu não me apego não, mano. Eu sou assim mesmo, cara. Eu me apego. O rap de Memphis é um subgênero do hip hop, criado entre os anos 80 e 90 em Memphis, Tennessee,
Estados Unidos. Não pode ser Memphis Depay, né? Sai fora, ô. Se fizer referência ao Corinthians, eu vou quitar do vídeo. Produzido de forma mais independente, consequentemente tendo uma pegada mais experimental, envolvendo samples tiradas de filmes de terror e de outras músicas, vocais repetitivos e os famigerados cowbells, incorporados depois no cloud rap e no funk. O som do Memphis é resultado de gravações feitas em equipamentos de baixa qualidade e gravado em fitas, tornando o som mais distorcido, ainda assim tendo uma grande influência no hip hop como um todo. Combinado com a produção de baixo custo e rejeitado pelo que era aceito na cena, o Memphis era extremamente improvisado. A distribuição em fitas não sei se você já ouviu esse tipo de música. só agregava ao som, mas porque era mais barato em comparação a CDs e vinis. E o aspecto mais importante que destacou o Memphis Rap: as letras sombrias, abordando temas como assassinato, violência, drogas e até satanismo. Com certeza o que contribuiu para esse tema era o cenário hostil da cidade, sendo considerada uma das mais violentas dos States. Mesmo o Memphis tendo uma linha mais agressiva, a ideia por trás não é uma distribuição gratuita de temas sombrios, mas uma reflexão dos horrores da realidade nua e crua, diferente da cena mainstream, com foco numa abordagem mais relacionável. Com o advento da internet, o Memphis passou a ser distribuído de forma que as novas gerações tivessem acesso aos Eu vou clássicos. pesquisar depois, cara. Children of the Corn, caraca, que Na isso? internet, o Memphis se tornou meio que uma lenda urbana, Uou. e de fato o ocultismo é um tema abordado no estilo. Interessante. Surgem teorias sobre os artistas seguirem a Satanás Aí não, cara. Isso aí fora, cara. Que e isso, que as cara? faixas Que são papo de é esse, fato cara? amaldiçoadas. Teorias Não, dizem que as já não vou escutar. Podem ficar pra vocês, rapaz. Escutem aí e me digam lá no Discord o que acharam. músicas fazem parte de rituais, onde os samples são de assassinatos reais gravados e que as próprias Uou. músicas carregam alguma energia maligna ou algo do tipo. Essa parte é meio que um mistério, afinal nem os artistas mais conhecidos se pronunciaram se são ou não adoradores do diabo, mas eu fico no time disso ser usado pra criar uma identidade ao estilo. Ah, ser provavelmente, algo né, cara? Mas eu não duvido que nas letras os caras devem falar umas paradas meio bizarras assim mesmo, né? Satânico. A Pedra de Dashka é um estranho artefato Só pele encontrado de em cobra. 1999 na Rússia, também conhecido como Mapa do Criador. Olhando assim, é só uma pedra, mas relataram que esses Fatos. riscos são um mapa da região dos Montes Urais, mostrando canais de irrigação e represas, com inscrições Pode em ser um mapa de uma civilização muito antiga. algum idioma desconhecido. O negócio é o É, o mais seguinte, provável. a pedra representar um mapa dos Montes Urais é apenas uma associação. Literalmente falaram, parece um mapa. E em relação a hieróglifos não tem nenhum. A que tudo indica, a pedra não passa de uma formação geológica, e por isso não houve interesse em pesquisar sobre isso. Ainda é defendida a ideia da pedra ser uma criação artificial. Mas tem uns riscos bem esquisitos, né? Mas assim, cara, como eu falei, E segue um certo padrão, né? Mas tipo assim, como eu falei, cara, E se for um mapa? Foi um mapa do que os caras fizeram há milhares de anos atrás, e é isso mesmo, E aí? Como sendo o mapa de algum reino perdido de milhões Tem, de né, anos cara? atrás. Não, Ainda milhões assim, não, que isso, cara? Só se for os é dinossauros. uma velho. hipótese extremamente especulativa. A única coisa factual sobre esse blocão de pedra Só se é a for o presença de Australopithecus resíduos pra ter fósseis, feito indicando aí. ser de 3 a 8 mil anos atrás. Os 3 e 8 mil anos, cara, é possível. Nossa, por alguns segundos eu achei que ele ia fazer uma propaganda disso daqui. Sai fora, o de Magenta. Gente, se chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada, vai dar aquela força. Pô, você assistiu 34 minutos do Vani, 34 minutos do vídeo, que eu tenho certeza que meu react deve ter dado muito mais. Então, por favor, cara, se inscreve aí, não custa nada, vai dar aquela força do caramba, vai me animar a gravar mais vídeos e coisas assim. Vídeos longos. E force aí o de Magenta a postar mais partes aí, que a gente continua gravando todas as partes até ele acabar tudo isso daí eu vou assistir Jojo, prometo. Bitcoin foi Bora criado continuar. pelos bancos. Essa teoria sugere que o Bitcoin seria um projeto do governo para controlar o fluxo monetário mundial. Ou de que Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, era um banqueiro safado que inventou o sistema digital, já sabendo que o câmbio iria entrar em declínio. A teoria se baseia no fato de Satoshi ser alguém ou um grupo de paradeiro desconhecido. O Bitcoin foi criado como uma alternativa do sistema De financeiro onde vem esse nome, inclusive? Alguém sabe? mediado pelos sei, por bancos. que Possui código tem fonte esse nome? aberto e é descentralizado. Qualquer movimentação feita é visível pelo indicador digital. E o único motivo para o governo criar o Bitcoin dessa maneira seria para se autodestruir, pois seria estabelecido algo que substituiria o dólar. Mas a aí que principal tá, moeda.
será que a pessoa realmente acha, as pessoas pensam que o Bitcoin, às vezes o Bitcoin sendo controlado por trás, as pessoas não sabem ainda, eu não entendo nada dessas coisas. Utilizada pelo mundo. Porém, há um argumento sobre o Bitcoin não ser tão descentralizado assim, sendo meio que um cassino. Para que uns ganhem, outros precisam perder. Nesse caso, não é o governo, mas um grupo de pessoas que controlam o Bitcoin, alterando o seu valor através das trocas feitas entre si. Guerra psicotrópica. Eu não entendo nada dessas coisas, gente, então... É o desenvolvimento de agentes incapacitantes para o uso de armas químicas. Durante o projeto MKUltra até a Guerra Fria, foram testados os efeitos do LSD e outras drogas em militares voluntariados. O intuito disso era descobrir a viabilidade de agentes químicos com o Na Alemanha e no Japão foi feito coisa muito pior ainda, né? intuito de incapacitar os inimigos durante o conflito. Os compostos tinham a capacidade de gerar efeitos diversos, mas o principal causava delírios em uma pessoa, a desabilitando durante vários dias, além do tempo de recuperação. Imagina só participar desses testes aí. Nos Estados Unidos, os testes felicidade, hein? conduzidos resultaram em Coisa processos boa. contra o Estado. Os soldados afirmaram terem sido submetidos a experimentos condicionados sem saber que estariam sendo usadas substâncias perigosas. Ou ao menos deixaram a entender que não foi claro o propósito dos testes. Eram efeitos em exames mentais, fisiológicos e os efeitos que as drogas causavam nos voluntários. Depois você tá delirando, não consegue mais, tá com paranoia todo dia, não sabe por quê, né? Pô, será que foi o médico que eu fui no fim de semana que me usou LSD em mim, Depois né, foi cara? determinado que os efeitos eram imprevisíveis e inviável a aplicação dos agentes químicos em batalha. Então, os projetos foram descontinuados. Ok. A nova cronologia aborda os eventos que ocorreram na antiguidade, Como assim? afirmando que são mais recentes e trazem uma Ih, narrativa lá vem. diferente do Teoria do tempo fantasma. que é aceito historicamente. A formação das civilizações antigas se dá após a Era Comum, e o que acontece antes disso é um período da história inventado ou que foi fabricado para promover Como assim? Então, Egito, Grécia, tudo isso é inventado? ideologias políticas. O Império Romano, Egito e Grécia Antiga, assim como outras civilizações, estão com sua cronologia fundida e os povos pertencem ao mesmo grupo étnico, segundo a teoria. A nova cronologia literalmente ignora e evita Porque o grupo étnico, o que isso quer dizer, né, cara? Porque esses três povos vão se mesclar ali em certos momentos, né, cara? Claro que vai ter uma interação grande, mas você dizer que é a mesma coisa, acho que não tem o menor sentido, né? evidências e materiais arqueológicos que apontam o tempo correto dos acontecimentos, também fazendo afirmações absurdas sobre o surgimento das civilizações. Então esse aqui nem faz sentido, é completamente viajado mesmo. Bom, vou nem A comentar, né? real cara? população da China. Ih! Há um consenso da população da China não ser tão grande 1 quanto bilhão é e- estipulada. 1 bilhão e 400 milhões. Isso é muita Esse é o gente, né, valor cara? oficial da São quantas vezes o Brasil? 5, 6, 7 vezes o Brasil. Que doideira, né, cara? quantidade de habitantes no país. Esse número tão alto seria a manobra do governo chinês para promover a imagem de uma potência. De fato, não há como saber qual a assim, né, população cara? da China pelos dados demográficos serem disponibilizados pelo governo. E o problema nem é esse, e sim a incerteza dessas informações, visto que os dados cobrem apenas alguns setores e grupos sociais do país. Desde 1960, a China vem sofrendo com um declínio populacional Mas daí tem declínio populacional, mas certamente a população da China, você pode falar, tá, talvez não seja 1 bilhão e 400, mas certamente 1 bilhão e 200, pelo menos, sabe? Porque é que nem falam lá, por que que a China e a Índia são tão populosas hoje em dia? Porque se você voltar 2.000 anos no passado, eles também tinham a mesma, tipo assim, a porcentagem de pessoas que eles tinham a mais do que outros lugares do mundo continua a mesma, sabe? Tipo assim, só como o mundo inteiro teve um boom populacional, lá também teve, só que lá sempre teve mais gente, sabe? constante. A China possuía cerca de 500 milhões de habitantes em 1940, e até os anos 70 esse número dobrou durante o governo de Mao Zedong. Em 79 foi instaurada a política Mas, cara, isso é só você pegar os dados do Brasil, cara. Não é, tipo assim, o Brasil tinha o quê? 40 milhões em 1970, não era? Ou 1950. Não, 1950 tinha 40 milhões de pessoas, cara. O Brasil hoje em dia é 4 vezes isso. do filho único. Cada família poderia, por lei, ter apenas uma 4 não, criança, 4 com a premissa de frear o Não, o Brasil é 5 vezes isso, né? Tem 220 milhões de pessoas. drástico aumento dos índices de natalidade para prevenir um colapso populacional. Nesse meio tempo também ocorreu a grande fome destruindo a agricultura, a força de trabalho e a área social. O ponto é que, mesmo sendo um país grande em território, as condições geográficas da China não permitem uma população tão grande. Assim como a Rússia, boa parte da população está concentrada nas regiões leste e Tá sul. concentrada, mas as partes da China ali são banhadas por 3 grandes rios, né, cara? Isso que fez a China ser tão
ter um solo tão fértil que permitiu a população ser tão grande, principalmente no passado, né? De qualquer maneira, há uma sobrepopulação no local e é capaz de, daqui a algumas décadas, o número de habitantes cair pela metade. Algumas estatísticas Mas que vai cair, vai. Isso todo mundo sabe, né, cara? A Índia já passou e que tá caindo, claro que tá, mano, com certeza. apontam que Já mudou, já não tem mais a política do filho único direito, a né? China possui pouco mais de 500 milhões de habitantes. não é possível. Aí o governo chinês coloca 1 bilhão a mais como dado oficial para mascarar ser o país mais populoso do mundo. O que temos sobre informação relevante são alguns relatos dos cidadãos chineses, dizendo que após a Segunda Guerra Mundial, as famílias tinham muitas crianças, algo que era até incentivado pelo governo. Depois disso, os índices de natalidade na China vêm decaindo, uma resposta aos fatores sociais dos chineses. Não, 500 milhões não tem nunca, gente. Teoria dos problemas Não acreditem nisso. Uma escola de pensamento muita gente na refere-se China. a pessoas que possuem ideias em comum compartilhadas no ramo da psicologia. As ideias levam em consideração fatores como modo de pensar, emoções, sociabilidade, comportamento, de forma a enfatizar uma visão alternativa sobre o entendimento de problemas psicológicos. A própria psicologia em si passou a ser uma disciplina separada com a aplicação das escolas do pensamento, com o intuito de desvendar a mente e o comportamento humano. As escolas de pensamento ainda usam como base as definições tradicionais da psicologia, Tô com a meia exatamente como igual a do cara. estruturalismo, psicanálise e Loucura behaviorismo, isso. porém com Tô uma abordagem assustado alternativa por aqueles inseridos nessas áreas. não, exatamente Uma coisa igual interessante é sobre problemas mentais surgirem por conta de outros fatores, por exemplo, experiências de vida e como interagimos com o que acontece ao nosso redor. O fator biológico, a genética e a estrutura do cérebro também exercem influência sobre o comportamento. A cognição, o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, está ligado diretamente com sua perspectiva. Tudo isso forma Claro. uma abordagem para explicar a saúde mental. E não são os mais influentes que são as suas bases tradicionais. Ok. Os 3 Os podem significar muita coisa, mas o que eu 3 Os. encontrei em termos abreviados e o único que se encaixa no tema é a Até a de ontologia U lá do Hora de Aventura, né? Não é assim que se escreve. orientada de objeto. Um conceito metafísico, então já sabe, como não é da minha área, resumão sincero. Basicamente, a teoria expressa como cada objeto possui uma existência única e independente da soberania do ser humano em função da existência de objetos não humanos. Nesse caso, essa soberania não é aplicada de forma necessária no grande esquema das coisas. Por exemplo, uma árvore para se sustentar pelo solo não precisa da percepção humana para isso. Sim. É como se os seres conscientes não tivessem necessariamente uma superioridade por conta disso. Uma cadeira usada para acomodar uma pessoa ou Não, entendo o que ele quer dizer. Quer dizer que, tipo assim, se eles vivem. Não, sim, a cadeira não precisa do ser humano para se sustentar. Entendi o que ele quis dizer. não define a sua existência. Apesar do intuito da confecção de uma cadeira ser exatamente esse, é mais beleza. Como se o papel das coisas fossem intrínsecos à sua existência e não em função de outras. A ideia propõe essa descentralização. Tipo assim, como se o copo não. Tipo assim, o copo não fosse função dele de fato. Assim, não, sei lá, cara, da não entendi nada. humanidade, Não tô meio e que qualquer perdido. interação dos objetos possui sua devida importância. O fenômeno dos para-brisas ok. em Seattle ocorreu em As pessoas estavam usando alguma coisinha quando estavam pensando sobre aquilo ali. Né? 1954. Várias pessoas relataram buracos aparecendo subitamente Isso é um no tiro, para-brisa né, de cara? seus Uma carros. pedra. Acredita-se que havia alguma coisa afetando o vidro. Só que nenhum outro local como as janelas apresentavam danos, somente os para-brisas. A situação se espalhou ao ponto da polícia receber milhares de ligações por dia se tratando desse mesmo assunto. Por mais que haja explicações mirabolantes sobre esse fenômeno, eu prefiro a que seja mais pé no chão. E nesse caso, há um padrão. Vandalismo, comum. né? O pessoal começou a perceber buracos no vidro depois de ouvirem relatos de moradores locais que tiveram os para-brisas afetados por alguma coisa. E não eram exclusivamente buracos, havia rachaduras e partes amassadas. Alguém tacando uma pedra, hein? Uma molecada tacando uma pedra no. A maioria desses sendo bem pequenos, levando em consideração Tinha câmera na época. que muitos não se atentavam às condições de seus carros no dia a dia. Ou seja, eram danos que eram passados despercebidos. As pessoas não reparavam, tipo assim. De repente todo mundo percebeu que o carro tava meio riscadinho, né? Basicamente, né? Barcos fantasmas da Coreia do Basicamente Norte. todo carro é meio riscado, né, cara? Mesmo se você tem um carro super cuidado, geralmente um risquinho ou outro acaba tendo, né? São estranhos barcos que aparecem na costa do Japão e leste da Rússia todos os anos. A maioria deles são vazios, já outros carregam corpos de marinheiros norte-coreanos. Os corpos são encontrados em estado de malnutrição e há pistas indicando o porquê essas pessoas serem da Coreia do Norte. Tem os óbvios, os marinheiros falam coreano quando são encontrados vivos. Às vezes é encontrados notas de won nos corpos, além dos barcos utilizados são bem similares.
Agora, os barcos que atracam sem nenhuma pessoa a bordo é um mistério. A rota principal escolhida é o Japão, onde muitos usam da pescaria para fugirem. Na fronteira Os acontece caras estão lá pescando, aproveita e vai embora, né? E a família, né, cara? Que horror. bastante de imigrantes ilegais entrando na Rússia, e quando isso acontece, eles são deportados. Esses barcos norte-coreanos são quase uma jangada de tão ruins que são, e obviamente não suportam o ambiente do alto mar. Vários deles são encontrados caindo aos pedaços, e a pescaria em alto mar é uma tarefa perigosa, além de ter uma enorme mediação do governo norte-coreano. Os marinheiros são submetidos a condições extremas em alto mar sem os devidos equipamentos e mantimentos necessários. Como no caso dos barcos fantasmas, acontece de muitos simplesmente morrerem de fome. Neodinossauros. Uou! Caraca, eu ia comentar sobre o tema super pesado, mas foi do nada pra Neodinossauro. Deixa quieto, eu não vou ficar com bad vibes, Na né, cara? Vambora, viu? criptozoologia, os neodinossauros são Neodinossauros. criaturas ou espécies de animais que se assemelham bastante a dinossauros, indicando que esses Caraca. seres que dominaram a Terra há milhões de Mas anos os não foram Neodinossauros não são as aves? exatamente extintos. São mais reportados na Amazônia e África, mas diferente do São mais reportados na Amazônia e na Ásia, caraca. primeiro, os neodinossauros da África são nomeados Não, na África. e mais, digamos, detalhados em seus relatos. Também há avistamentos em outros países como Austrália e Indonésia. O maior exemplo que temos é o Mokelebembe, dito já ouvi habitar falar. áreas pantanosas do Congo. Acho que o monstro do Os Lago Bergs Ness também Criptides que a gente viu foi do próprio Dilma pode Guenta, se né? encaixar nesse Tá aí também, a série inteira, que acho que são 2 ou 3 vídeos. quesito. O que realmente deve se notar sobre os relatos é a semelhança com espécies já conhecidas pelo homem, como o sauropode e o brontossauro. Além dos exploradores, os povos locais detalham as criaturas dessa forma, como répteis de pescoço longo, habitando os locais remotos. A teoria pega como evidência espécies pré-históricas que sobreviveram longos períodos a ponto de serem descobertas vivas pelo homem em algum momento. Certos animais com características que remontam a dinossauros são aqueles com adaptações ao habitat que vivem. E os A galera leva em consideração, que nem eu falei no meu vídeo lá do Icebergs Oceanos do Mons do Lago Ness, cara, o que a galera usa aí de base aí pra poder ainda acreditar nessa que pode ter dinossauro vivo é que, pô, você achou aí um selacanto, aquele dragão de Komodo, animais assim bem arcaicos aí, né, cara, que ainda existem, né? Então a galera leva isso como, pô, podem existir outros animais perdidos no mundo, mas, cara, um saurópode daquele tamanho ali, é óbvio que não tem como, né, gente? Não ia passar despercebido, né, cara? Porque esses animais viviam em manadas, né, cara? dinossauros Igual é falado lá no filme Jurassic Park, né, cara? avistados são ao menos Como é que ele fala, né? Eles andavam em manada. Não, cara, eu acho que ele fala, porque eu vi alguns reacts desse filme um tempo atrás, e na versão em inglês ele fala a frase maneira, e na versão em português ele fala, tipo, os caras destroem na dublagem, fica zoado, cara. Que a frase original, ele tá olhando os dinossauros lá, chorando, lá dele fala, eles costumavam andar em manadas, eles andam em manadas, tipo, porque ele tá vindo, nossa! considerados animais não Cinema. descobertos. No decorrer da história, pessoas foram caçadas Caça por humanos? inúmeros Que isso? motivos. Na antiguidade, as nações maiores submetiam pela força os povos mais fracos, chegando até a extinguir alguns deles. Em períodos de Isso me lembrou um episódio de Game of Thrones. guerra, grupos foram perseguidos em áreas ocupadas pelos estados dominantes. Quem assistiu vai lembrar. Segunda Guerra Mundial, que o diga. Na Europa medieval, a caça às bruxas, onde pessoas eram julgadas e executadas. Não sendo necessariamente bruxas, mas que apresentavam alguma evidência do Como assim não necessariamente bruxas? O que o Dilma Guenta quis dizer com de isso? bruxaria ou algo que ia contra o que Ué, é se apresentava bruxaria, são bruxas, né? estabelecido. Ainda que essa prática possa parecer distinta da atualidade, ela remonta ao contexto histórico. Não há evidência sobre pessoas serem caçadas como entretenimento ou esporte, e a ligação mais próxima sobre o assunto remete ao tráfico humano. Isso entra naquela situação onde as informações são difíceis de verificar, mas ainda assim é possível. Não, mas com certeza já aconteceu muito na história das pessoas botarem um cara pra sair correndo e ir atrás lá com uma arma, com arco e flecha, né, cara? Igual no Game of Thrones mesmo, vou falar que cena, que os personagens que são, mas, tipo, vocês entenderam, né? Implante de dentes no nascimento. Essa aqui é uma teoria meio esquisita. Caraca, Basicamente, implante de são dente no implantados nascimento? dentes artificiais. Eu poderia ter implantado, porque eu nasci com o dente faltando, arrancaram meu dente no nascimento, foi parar na boca desses bebês aí, ó, pequeno sai implante fora, em cara. bebês quando eles nascem. No geral, é discutido qual seria o motivo disso, que vai desde um dispositivo que controla sua mente,
até algo mais aceitável como uma forma de realizar testes Só isso, tecnológicos. só? A teoria se baseia em situações raras de bebês nascerem com dentes formados e pessoas que apresentam deformações nos dentes, nesse caso como uma evidência de manipulação genética, sendo essa a melhor Pô, explicação. mas é meio do doido o bebê nascer com dente, né? Consegui achar. Meio maluquice mesmo, né? Stuxnet. O Stuxnet é um poderoso vírus de computador usado em uma operação dirigida pelos Estados Unidos e Israel com o intuito de inibir a produção nuclear do Irã. Em 2009, num dia normal de trabalho, os técnicos notaram algo de errado na usina. As centrífugas usadas para Um dia normal do Homer Simpson aquecendo urânio. enriquecimento do urânio começaram a rotacionar numa velocidade muito maior do que o normal. Além disso, os computadores apresentavam um mau funcionamento. Ligavam e desligavam e nenhum comando respondia. Como resultado, milhares das centrífugas foram destruídas e vários funcionários demitidos. Nisso, o pessoal entra em contato com Sergei Ulassen, um especialista que trabalhava numa empresa de cibersegurança. Ele então declara que o incidente foi causado por um vírus. Durante a coleta de dados e análises, Sergei, junto com outros profissionais da área, incluindo Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky Labs, que contribuiu para identificar a composição do vírus. O Stuxnet foi Isso não parece uma teoria, parece algo real escrito mesmo, em então. várias linhagens de programação. Durante 13 dias, coletava os dados das máquinas no sistema Roubaram e tinha tudo, uma descobriram certificação tudo. digital, tornando-o indetectável durante os ataques. O objetivo do Stuxnet era atacar especificamente sistemas que gerenciavam dispositivos industriais, e de fato destruiu milhares de centrífugas na operação, ocasionando um prejuízo de bilhões de dólares ao Irã e retardando o desenvolvimento nuclear do país por período indeterminado. Também foi encontrado no código do Stuxnet uma data, que marcara o dia em que o vírus pararia de funcionar. 11 de janeiro de 2009, cerca de uma semana antes de Barack Obama assumir a presidência dos Estados Unidos. A amostra do vírus, analisada no laboratório da Kaspersky, junto com outros especialistas, chegaram a uma conclusão. O Stuxnet não poderia ter sido feito por um grupo comum de hackers, e sim foi algo orquestrado por parte de um estado. Bom, a usina não tinha internet convencional, tinha um sistema próprio. Os caras não estavam. Não é possível que os caras também estavam, pô. Como que hackearam? Gente, os caras estavam no. Tá ligado? Na internet da Vivo ali, né, cara? Pô, Então, tá de como ele brincadeira, entrou Vivo, na nossa, instalação? de todos que eu podia falar, eu falei não, a Oi que sumiu, né? Agora, a Vivo ainda existe. A Symantec, junto com a Kaspersky, publicou um relatório e descobriu que 60% dos computadores infectados pelo Stuxnet estavam no Irã, ou seja, o vírus foi criado dentro do país e propagado de forma a chegar nas usinas. Curioso, Provavelmente, isso, estranho. Isso sim é estranho. Porque se foi alguém com capacidade de estado de criar, teria que estar lá dentro, cara. Como assim? algum né? funcionário conectou um computador Deve ter um espião, né? Com pessoal certeza. ou dispositivo infectado. Faz O sentido. ataque do Stuxnet ficou conhecido como o primeiro vírus sofisticado e sinal do início de uma cyberguerra. Além disso, é debatido sobre surgir uma nova versão do Stuxnet. Agora, Com certeza, cara. Pô, tá de brincadeira, né, cara? O que a Rússia, Estados Unidos e China devem ter nessas paradas aí é outro nível, com né, código cara? vazado. O seu uso seria mais genérico, podendo destruir sistemas e infraestrutura de diferentes setores elétricos e até econômicos. Terapia da urina é uma forma de medicina cara? alternativa. Esse cara não é aquele lutador de UFC, não, cara? Onde a urina humana possui propriedades e minerais que, ao ingeridos, podem curar doenças e trazer benefícios à saúde. Também utilizado no tratamento de infecções e cuidados com a pele. Essa terapia vem de tradições de povos antigos e sua aplicação vai desde cuidados com a pele e machucados até curas de doenças. Não há evidência científica que o uso da urina pode ser benéfico, mas Não, com certeza não tem, há né, cara? Não faz pesquisas nem que sentido apontam isso, o cara. contrário. A urina Claro, possui né? A urina faz mal. A urina é a parte ruim, é o que, né? É o que saiu que o teu corpo rejeitou e tirou pra fora, né, cara? Ele sugou tudo que tinha de nutriente ali e falou: ó, isso daqui é só lixo aí, ó, pode jogar. As pessoas tomam, às vezes, numa situação de sobrevivência, né, cara? Pra poder se reidratar de alguma forma. bactérias e toxinas expelidas pelo corpo e que, se ingeridas, podem causar infecções e problemas mais graves. Apesar de ser líquido, não exerce o mesmo papel que a água potável. Claro, porque não tem os nutrientes, né? Então, beber urina não traz benefícios à saúde, sem contar que há métodos melhores e mais fáceis para atingir esses benefícios. Imagina ter que se acostumar a beber seu próprio mijo só para ter o mesmo resultado do que, sei lá, uma refeição saudável. Cara, de todos. Eu vou estar esse vídeo do prato aí, cara. Desculpa fazer um off-topic do caramba aqui, cara. Mas que eu lembrei. Todos esses vídeos desses caras que falam bostil e não sei o que. Deu uma parada agora, né? Mas teve aquela época que deu uma explosão. Que é o único vídeo que eu achei realmente engraçado, cara. Que eu achei verdadeiro, cara. Foi um vídeo de um cara que eu vi uma vez falando sobre esses caras aí de empresas, cara. Ele falava
assim, desses caras de fábrica, cara, que ficam aí, deu uma parte do vídeo ele falou desses, como é que fala, cara, desses peão de fábrica aí, né, cara, esses caras aí, os trabalhadores chão de fábrica, né, cara, e eu já trabalhei em fábrica, então eu convivi bastante com essas pessoas, cara, com esses caras bem tiozão mesmo, cara, e, cara, e tem uma parada dessa da comida mesmo, cara, que nem ele falou no vídeo, cara, tem os caras que comem, cara, parece que querem mostrar, cara, que estão comendo, tipo assim, tem um tipo um lance, cara, pra quem já trabalhou aí em uma fábrica aí, cara, deixa aí nos comentários aí, uma fábrica aí, algo pesado assim, cara. Tipo assim, tem todo um lance ali dos caras, um querer comer mais que o outro, meio que, sei lá, cara, uma parada meio masculina ali de quem come mais, cara. Cara, tipo, esses caras pegam uns pratos assim, cara, mas desse tamanho aqui, tipo assim, não é possível que ele tem tanta fome assim, cara, sabe? Que é isso, cara? Tsuki. Em 2017, no 4chan, um usuário chamado Tsuki chama outros Gostei da usuários com o estética. intuito de montar um culto. O projeto traz a ideia Uou. do sistema espaço. Nossa realidade faz parte de um aglomerado de sistemas, e quando morremos, subimos um nível de uma realidade superior. O nível mais Entendeu? Cara, é um conceito maneiro pra uma série. alto do sistema, a Gostei, LFE, gostei. seria a realidade correta, descrito como um paraíso cyberpunk, igual aqueles que Irado, aparecem hein? nas mídias sobre o assunto, com várias luzes e cibernética avançada. A ideia principal era a reencarnação para algo como uma outra dimensão ou realidade paralela. Tsuki, como uma figura messiânica, detalha suas ideias sobre a realidade em que estamos e explica o que era preciso para chegar ao paraíso. Então, um site foi criado com uma contagem regressiva, indicando o dia da ascensão. Ele esclarece para os usuários não que se isso, cara, bagulho de ascensão não, que negócio é esse? irritarem antes dessa data, Não. senão suas almas seriam perdidas. E quando chegasse a hora, ele mesmo realizaria o processo de transferência das almas de seus seguidores. O culto alcançou uma Não, calma lá, cara, que negócio é esse de horário de elevação aí, de transferir alma aí num horário correto, esse negócio já mexe aí com tópicos sensíveis aí, hein, cara, toma cuidado, cara, pra onde tá indo aí, tava achando interessante o certa conceito. popularidade, tanto que alguns membros de fato passaram a acreditar nas ideias de Tsuki, discutindo sobre realidades alternativas e todo esse lance de vivermos em uma Matrix. Não há como negar que Tsuki construiu uma comunidade sólida e reuniu seguidores que carregariam suas ideias para frente. Contudo, as coisas iriam tomar um rumo que sairiam do seu controle. A data da ascensão traria para Tsuki mais problemas do que ele imaginava. O pessoal começou a discutir métodos para passarem pro pós-vida, se é que você me entende, e logo É o que eu tava falando, cara, era isso que eu tava após a falando. contagem, ele teria que assumir a responsabilidade de várias Exatamente, vidas. cara. Tsuki era um jovem de 16 Ai, anos. No cara. 4chan, ele dizia ter sonhos e alucinações de um mundo futurista desde quando era criança. O site continha uma lista vasta de conteúdo explicando muita coisa sobre o sistema espaço. Em 1º de julho de 2017, logo após a data limite da ascensão, Ah, um você rapaz vai de tirar a 17 vida. anos, que eu não vou falar o nome, foi encontrado morto e acredita-se que ele fazia menções ao sistema espaço e LFE. E esse evento marcou a comunidade com uma imagem extremamente negativa, além de Nossa, surgirem várias notícias sobre o porcaria, assunto. cara. Em 2019, o site foi Pô, fechado. o conceito era Tsuki interessante, mas, pô, achei que era um... Ah, cara, eu tô vendo muito RG, né, desapareceu mano? do mapa e poucas pessoas restaram na comunidade. Uma coisa que eu Meu encontrei por céu, aí cara. foram vários migrantes se posicionando sobre o que de fato aconteceu nessa história. Migrantes? E o pessoal ainda se mantém e está disposto a corrigir e explicar qualquer desinformação sobre o assunto. Aceleracionismo. Se trata de uma filosofia Bro. política e tem alguns significados diferentes. Mas vamos focar aqui no aceleracionismo de Nick Land. A ideia propõe que a Caraca, mas cara, que pesado, cara. Me deu uma bad vibe do caramba do nada aqui, cara. dinâmica capitalista que vivemos hoje em dia deve ser Caraca, que voz é intensificada essa, para tio? alcançar Caraca, o ficou quanto dark antes do o nada. colapso iminente do sistema. Essa aceleração seria provocada por mudanças sociais, econômicas, culturais, que levariam a um ponto de transformação no futuro definido e dominado pela tecnologia e inteligências artificiais. Por exemplo, na política, a eleição de figuras capitalistas é considerada como uma medida aceleracionista, assim como os representantes de grandes empresas. O capitalismo nesse tema não é apenas um plano econômico, é um sistema autônomo que define o tempo moderno. A sociedade se adaptou ao modelo e segue conforme ele acontece. Nick Land diz que o capitalismo nunca chegou em seu potencial de fato. Esse atraso sendo provocado até mesmo pelas políticas de direita. Uou! O aceleracionismo vai contra qualquer ideologia que atrasa as mudanças feitas no mundo moderno. Afinal, os problemas intrínsecos do capitalismo são preservados por conta disso. Desigualdade e escassez, por exemplo, seriam superados nesse futuro utópico, assim como o desenvolvimento da tecnologia que mudaria por completo como é feito o trabalho, diminuindo a desigualdade e dando mais liberdade e autonomia aos seus cidadãos.
Isso tudo na teoria, né? Mas não há como negar que o aceleracionismo é algo que já acontece de certa forma. Pega o tanto que as coisas evoluíram de 10 anos pra cá. Eu pessoalmente acredito que haverá cada vez mais mudanças, mas pelo menos não ao ponto de chegar ao mas eu também acho que eu acho isso que ele vai falar. Cyberpunk ou algo assim. Eu não duvido que chegue a ficar, até porque, cara, você pega um jogo igual, bom, não sei, o Cyberpunk eu nunca joguei, mas tipo assim, o que é uma cidade cyberpunk? Se você for ver, cara, pega um vídeo aí dos caras andando lá na China ou em Tóquio, né, cara? Pô, o bagulho é uma cidade cyberpunk, cara. É cheio de neon e tudo mais. E que se fosse só uma questão de estética, né? Agora, questão de tecnologia, carro voador, óbvio que não vai ter, mas tipo assim. Eu acredito, cara, aquelas coisas, por exemplo, do Cyberpunk lá mesmo, 2077, de implantes em humanos, essas coisas. Eu não duvido que isso aí vai ter daqui uns 50 anos, não, cara, sabia? Os caras implantar um braço mecânico. Braço mecânico. Putz, cara, isso ficou meio né? Porque tem pessoas que colocam braço mecânico, mas não porque querem, né? Aí, tipo assim, colocar, tipo, um olho biônico, sabe? Essas coisas assim, sabe? Que eu tô querendo dizer. Aprimoramentos corporais, sabe? Ônfalos. Ônfalos, na antiga religião grega, Nossa. era um objeto utilizado em rituais. O seu nome também indica o centro do mundo e da criação. Segundo a lenda, Zeus enviou 2 águias para as extremidades do planeta para encontrar o centro da Terra. Ao Zeus é terraplanista? se encontrarem, chegaram em Delphi, e lá Zeus colocou uma pedra. Essa pedra foi a mesma que Hera deu a Cronos, no lugar de seu filho Zeus, que seria devorado, assim se cumprindo a profecia de que ele seria destronado por um de seus filhos e foi aprisionado no Tártaro. Tempos depois, século XIV, é encontrada a réplica de uma pedra na mesma área do Templo de Delphi. Acredita-se que essa pedra foi gravada cerca de 300 anos antes da Era Comum e, assim como descrito em escrituras antigas, possuía cavidades e é oca por dentro. Bom, a confecção dessa pedra é posterior às escrituras, mas é um ponto interessante como um objeto esteve presente tanto nos mitos quanto nas práticas desses povos antigos. Então, isso é interessante. É como, cara, é muito interessante porque talvez eles cultuassem essa pedra como se fosse a verdadeira. Talvez, tipo assim, os caras, tá, ela é de 300 anos, mas talvez os caras, sei lá, de 100 antes de Cristo ou da época lá de Cristo e tal, os caras talvez cultuassem essa pedra sem saber que ela foi feita ali pelas pessoas e tal, né, cara? Isso é muito interessante, muito legal de se pensar, né, cara? Imagina você chegar aqui, olhar essa pedra e falar, essa é a pedra que foi tal e tal e tal, né, cara? Muito legal. O céu magnético grego. Essa teoria sugere que os gregos na antiguidade possuíam um conhecimento ou visão avançada sobre o céu e os astros, ou ao menos associavam o céu com o campo magnético da Terra. Eles acreditavam que os eventos e interação com os astros no planeta são influenciados diretamente por esse magnetismo. Isso é reforçado pelas estruturas da época, erguidas conforme o alinhamento dos astros. Os mitos também exercem grande influência nessa percepção que os gregos tinham. Zeus era conhecido como o rei dos deuses, que governava sob o céu. Acreditavam que fenômenos presentes nos céus e até mesmo o clima eram controlados por ele. Não quero bancar o chato, mas aquela ali é uma estátua de Moisés, né, eu acho. Sem contar os raios, não quero bancar o chato, mas domínio questão de esculturas, me desculpa, eu tenho de Zeus sobre os céus é visto como tá fantástico, tá maravilhoso o vídeo de Humaguen, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu coloco muito mais coisas, eu coloco coisas muito mais erradas no meu vídeo, né? de sua ordem divina, sendo isso um fator para fenômenos celestes. Outra coisa que remete a esse conhecimento de astronomia dos gregos antigos é o mecanismo de Anticitera, uma engenhoca usada. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, teve um cara que me pediu nos comentários lá do canal 2, eu vou fazer, cara, um vídeo sobre objetos fora de seu tempo. Esperem, cara, não vai ser tão cedo, mas ainda esse ano eu farei um videozão, baita vídeo, assim, grandão, 1 hora, falando só sobre objetos fora de seu tempo, cara. Podem aguardar. Usada para prever a posição de astros e medir o ciclo de 4 esse anos tema dos Jogos insano, Olímpicos. cara. O material encontrado sobre esse entendimento sobre o magnetismo da Terra e movimento dos astros indica que é bem mais antigo do que é relatado pelos estudiosos conhecidos. Não, mas uma coisa é realmente verdade, cara, que deve ter muitas tecnologias gregas. Eu já falei isso em alguns vídeos, né, cara? A gente não tem conhecimento que os caras tinham, que talvez fosse até comum, cara. É porque, como eu falei, cara, a gente só sabe o que se preserva no tempo, né, cara? Muitas vezes as coisas são perdidas, ou uma parcela muito pequena da população tinha acesso a tal coisa, tal tecnologia. Eu não tô dizendo que os caras tinham celular, mas que nem um mecanismo aí de anti-cítera aí, cara. Talvez isso daí fosse algo mais comum do que se pensa, né? Mas, só chegou até nós isso dali, né? Caraca, propaganda bizarra que tá passando ali na TV, cara. Propaganda parece bagulho do Adult Swim, cara. Que isso? A etnopsiquiatria envolve como as tradições e práticas sociais influenciam Isoladão no sentido assim,
bizarro, sabe? influenciam a condição mental das pessoas. As doenças mentais são vistas de forma diferente dependendo do contexto social e cultural. Esse fator também se aplica e cultural, como com isso certeza. muda em diferentes etnias. Por exemplo, pessoas do Ocidente e Oriente possuem linhas de pensamento diferentes. Isso se dá por conta dos efeitos psicológicos causados por eventos na história e o desenvolvimento diverso da cultura desses grupos. Cultura, assim fé, como o tratamento tudo e mais, abordagem de problemas realmente. mentais é diferente para cada um. Claro que não é exatamente assim. A mente é um sistema complexo e gera resultados que não se encaixam no que é abordado dentro desse estudo. É aí que surgem alguns problemas sobre a etnopsiquiatria. O conceito da personalidade nativa pode levar a uma generalização das situações e estereótipos, também como uma controvérsia de que a etnia influencia diretamente as condições mentais. Sincronia harmônica. Qualquer coisa que existe vibra em uma frequência específica. Um determinado sistema mantém complexa um a parada, funcionamento melhor caraca, quando como essas assim, vibrações cara? estão Meu Deus! sincronizadas. É levado em consideração como os sistemas do corpo humano se mantêm otimizados quando as células estão em harmonia. Segundo a teoria, o nosso corpo reage conforme as frequências, melhorando a estrutura celular, tendo até fatores curativos. Por outro lado, as frequências também provocam efeitos Mas nocivos, uma coisa falando sobre som, né? como por Frequências exemplo e na tal. síndrome de Havana que eu falei anteriormente. Pessoas apresentaram sintomas após sofrerem supostos ataques Não, essas coisas realmente mexem com a mente da pessoa, cara. Eu tenho um pouquinho de pavor com essas coisas com som, sendo sincero. Eu não gosto de barulhos, assim, cara. É uma coisa que me dá Um realmente ponto medo. que é bem claro é como a exposição a frequências em ambiente urbano pode levar a dores de cabeça, cansaço. Ainda assim, a sincronia harmônica não possui uma base suficiente em se tratando de condições biológicas. Agora, em relação a computadores, é outra história. Temos as primeiras instâncias de sincronização em transmissões de rádio. Para que uma comunicação possa acontecer, é necessário que as linhas Parece estejam uma espada enfiada na. Não parece, ó? O cabo aqui, ó. O cara segura por aqui, ó. Enfiada no meio da. devidamente sincronizadas. Talvez não seja o momento para a implementação desse método, ou é uma ideia que tem idealizações muito ambiciosas para aplicação na medicina e sistemas tecnológicos. A União Soviética nunca acabou. Essa teoria aqui se divide em 3 cenários. Pô, acabou pra caramba, né, cara? Tanto que o que sobrou tá até, né, brigando entre si, né, cara? Pô, se os caras ainda existissem, por que estariam brigando, né? Não E faz se a sentido, União né? Soviética não tivesse acabado? E se os países separados voltassem a se reunir? E a União Soviética nunca acabou de fato? Primeiro, por que a União Soviética acabou? Em grande parte por conta do Mikhail Gorbachev. Com a implementação de Glasnost e Perestroika, a ineficiência do Estado soviético se tornou ainda mais aparente. Só que esse colapso seria mais uma consequência das medidas implementadas por Gorbachev do que intenção de fato. A União Soviética Não era intencional. na época tinha 2 insumos em alta que permitiam sua competitividade econômica apesar do regime: óleo e gás. Gorbachev ao menos considerava que a dependência desse mercado não sustentaria a União Soviética, que já estava ficando para trás, levando em conta observações que ele fazia do mercado exterior. Os gastos e baixas no ramo militar também estavam pesando bastante. Agora, se o bloco soviético não tivesse colapsado, A parada do bloco soviético, se ele quisesse continuar existindo, eu não manjo muito dessas coisas, mas me parece que os caras deveriam ter, tipo, feito o que a China fez, né, cara? Feito o que a China fez, tipo, se abrir totalmente pro mercado, tentar abaixar os custos militares, pelo menos por um tempo, né, cara? Pra tentar recuperar a economia aí, né, primeiro. complicado. Alguns dizem que as tensões da Guerra Fria durariam até hoje, o governo seria mantido, mas para melhorar os padrões de vida e os anos a seguir, reformas econômicas entrariam primeiro, dando aval para Até investir. porque o cara tendo arma nuclear, pra que o cara vai investir no exército, né, cara? Tipo assim, não é meio inútil no final, né, cara? Investimentos estrangeiros, similar ao modelo de capitalismo estatal da China. Com isso, a situação da União seria decente, mas acredito que depois da era 2010 a União Soviética se tornaria a Rússia que conhecemos hoje. Se os países antes pertencentes à União Soviética se reunissem, devido ao território imenso, a nova Hoje isso não aconteceria de forma pacífica, certamente, né, cara? Mas vamos ver o passar dos próximos anos aí, né, cara? Vamos ver como que vai acontecer lá na Ucrânia. Mas você tem países como os países bálticos, né, cara, que eu acho que faziam parte da União Soviética, Letônia, Estônia, né? E esses não vão voltar mesmo, faz até parte da OTAN, né? A União Soviética teria à disposição grande força de trabalho e militar, se mantendo como uma das maiores economias. Mas União Soviética, voltar a ser União Soviética, esquece. Duvido. Impossível, não vai acontecer. A União Soviética não vai ter a restauração do Império Soviético, gente. Não juntem dinheiro aí pra doar, porque não vai rolar, cara.
Acho mais fácil voltar ao Império Russo do que voltar à União Soviética, sendo sincero, cara. Do mundo. Não chegaria ao status de superpotência, mas é o suficiente para se manter competitiva. Ao estabelecer relações com os países do leste europeu, a reunião soviética teria um transporte melhor de mercadorias, assim amenizando a deficiência do país pela falta de rotas marítimas. Como eu falei, essa União Soviética, mesmo com um forte Estado, ainda passaria por uma política mais liberal e ao livre mercado. Só ia demorar um pouco mais para isso. Afinal, não restaram estados comunistas ou socialistas desde a dissolução. Caso acontecesse dos países antes pertencentes ao bloco soviético se unissem hoje, com o intuito de uma aliança diplomática e militar, teriam uma grande influência na Ásia e Europa. É possível que o Oriente estaria mais forte do que nunca, indicando uma nova era sobre quem estaria no topo do mundo. O povo universal. Seria uma treta feia, né, cara? Não dá pra negar. Religião fundada na República Tcheca nos anos 90. Caraca. Basicamente mistura o cristianismo com ideias de outras religiões, sendo o principal elementos de ufologia. O movimento se claro, baseia óbvio. Outra, não podia ser fundir lá com a mitologia grega, com algo assim, né? Tem que ser com alienígena. O negócio da galera é alienígena. Extraterrestres e como eles influenciam os humanos. Por exemplo, Ashtar Sheran é uma figura Cara, que esse é o Ashtar Sheran, presente nessa ideologia. Eles acreditam que esses aliens mantêm um círculo de naves espaciais na órbita da Terra para quando chegar o grande dia, os seguidores serem transportados para o pós-vida. É sempre assim, né? É incrível. Faz todo Como sentido. se não fosse o bastante, o movimento aborda as teorias da conspiração em seu sistema de crenças. Eles acreditam que as forças negativas controlam o universo e a mídia, chamando-os de reptilianos, também contendo restrições. Porque são, né? Com certeza de são. bens materiais, igual o Mark Zuckerberg. tecnologia e alimentação. No geral, parece que o culto só é levado a sério por aqueles que o praticam. Afinal, ele apresenta muitas semelhanças ao cristianismo, só que com práticas não convencionais. Tá louco, né, cara? Caso É mais fácil ser cristão mesmo, né, cara? Precisa Em inventar, 1960, enfiar um alienígena grupo na de parada, pessoas cara. receberam cartas escritas por supostos alienígenas do planeta de novo. Humo. É relatado que aliens estariam de alguma forma se comunicando com pessoas na Terra através dessas cartas. Em paralelo, começou a surgir avistamentos de OVNIs na Espanha. O conteúdo das cartas possui bem pouca informação, mas é dito conter conhecimentos em disciplinas observadas por esses seres, como física e medicina, e outras coisas absurdas, como bases extraterrestres construídas aqui na Terra. Bom, aqui nós caímos naquele mesmo dilema de que não dá pra checar as informações devidamente, mas tudo indica ser um hoax. Tem como falsear, né, a informação. Monte Kailash. O Monte Kailash, localizado no Tibete, Monte- é centro de várias Montilhad? lendas orientais. Possui uma grande significância Parece, né? religiosa, tanto no hinduísmo quanto E o Montilhad não tem nada de neve em cima, no né? budismo. No hinduísmo, a montanha representa a morada celestial de Shiva, indicando o centro do universo. A mitologia também se estendeu para contos populares e impressões míticas sobre a montanha. Por conta do formato da estrutura, é considerado que o Monte Kailash não é uma simples montanha, mas sim uma pirâmide construída. Cara, realmente parecem, né? É realmente engraçado como realmente parecem as 3 pirâmides lá. Lembra um pouco, né? Essa e... Só que essa tá lá no fundo, né? Me lembra 2 peitos também, sendo sincero, cara. Muito tempo atrás, por uma raça bem avançada. Na Fui base sincero, da montanha cara. havia uma cidade inteira, mas que por algum motivo foi perdida. Fui pelo sincero, tempo. me desculpa, As mas fui condições do sincero, local cara. Preciso também ser são sincero. estranhas. Há uma alteração no campo magnético, provocando uma distorção na percepção do tempo. A formação dificulta bastante a escalada e nenhuma pessoa conseguiu escalar o monte devidamente. Aí linkam esses fenômenos naturais que acontecem lá com as lendas. Pessoas relataram fenômenos estranhos. Os escaladores notaram um envelhecimento acelerado e crescimento anormal de unhas e cabelo. Mas acredito que isso seja por conta da percepção do tempo alterada que eu falei. Pode ser. Os fenômenos atribuídos ao Monte Kailash é resultado das lendas locais e peregrinações, não necessariamente com o intuito de explicá-los. Porque o negócio é religioso, né, cara? Querendo ou não, mexe com a religião dos caras e tudo mais, então... Óbvio aquela que vai pegada ter de considerar coisas algo como de outro espirituais, mundo. né? Internet segregada. Autoexplicativo. A segregação de pessoas e grupos estendida para o cenário online. Isso já é notável em como usuários de diferentes mídias sociais consideram uns aos outros. Essa segregação intencional afeta as plataformas mais acessadas e até mesmo a distribuição do conteúdo na rede. Dentro desse contexto, a visibilidade das pessoas online é O que seria segregar nesse ponto, né? Seria você criar uma aba em algum lugar, por exemplo, do Twitter, que só certas pessoas poderiam ver e tal, né? definido para os grupos que estão no topo das mídias sociais, gerando mais
mais impressões para atingir uma audiência maior. A distribuição de informação e interações também são influenciadas aqui. A teoria sugere que grupos de certas etnias e status socioeconômico são os que comandam, entre aspas, essas interações. Faz sentido até certo ponto, mas a internet disponibiliza um cenário bem variado sobre os conteúdos, visto que certas mídias são mantidas pelo interesse do público, não. e é isso que define os nichos. As bolhas, né, cara? A questão das bolhas. Gênese. Essa teoria tem duas variações. Na primeira, uma versão alternativa da evolução biológica. Refere-se à formação de um organismo híbrido de 2 ou mais organismos distintos, causado por uma simbiose. No caso, um organismo meio que assimila um outro e evolui a partir disso. Dentro desse... Cara, mas isso aqui é uma parada meio bizarra que eu descobri vendo uns vídeos lá do Sakane, num podcast com aquele outro cara lá, aquele outro cara loirão lá, ele é legal, cara, eu gosto de ver ele falando, aquele... Ah, não vou lembrar, cara, é um cara loiro aí, de cabelo comprido, cara, é legal ver ele falando também. E, cara, eles falando uma coisa que eu não me liguei, cara, que, pô, ninguém se liga assim, cara. Mas eu achei super interessante, cara, que eu não sei explicar isso, se tiver alguém aí que chegou até aqui, que manja desses bagulho de biologia, me explique, cara. Mas, tipo assim, na célula, tipo, nas nossas células do corpo, meio que a nossa célula, lá no começo, lá no começo da evolução da vida lá e tudo mais, a nossa célula, célula capturou outra célula, que é, tipo, não sei se é essa daqui, eu não sei se é isso que tá querendo dizer. Então você tem, tipo, as nossas células nos corpos, que é uma célula que tem outra célula dentro, que é uma célula meio que foi capturada, tá ligado? Que, óbvio, foi se replicando ainda e existe até hoje. Não que seja a mesma, vocês estão entendendo, né? Mas, tipo, é muito louco isso, né? O contexto material genético das duas formas se unem em um. A teoria proposta pelo biólogo russo Konstantin Merezhkovsky argumenta sobre a formação celular pela simbiose. Foi bonita essa pronúncia, hein? E que esse processo acontece na relação das células até a criação de novos sistemas e espécies. O que passou a ser aceito foi a teoria da endossimbiose, que é bem similar. A outra versão reforça a seleção natural de Darwin. As condições do ambiente favorecem aqueles que possuem melhores adaptações de sobrevivência, ou seja, a lei do mais forte. Só que não é em si disputa. Não é exatamente do mais forte, é do mais adaptado, né? Tipo assim, não adianta nada você ser um gorila se em algum momento tiver falta de comida, né, cara? Quem vai sobreviver vai ser o mico-leão, tá ligado? Tipo, eles não convivem no mesmo ambiente, vocês só entenderam, né? Quem vai sobreviver vai ser o esquilo, né? Competição que define a evolução. Uou! Vocês viram o que o Gil Magento acabou de falar? Eu acho que eu pausei num momento errado. Sim, a cooperação. Nesse caso aqui, indivíduos inferiores se Falou adaptam palavrinha feia sem querer com os mais fortes. E ambos mantêm essa relação. Não necessariamente um precisa do outro para sobreviver. As partes contribuem para sua sobrevivência e desenvolvimento. A borboleta cósmica. Rosalinda Balingal, uma jovem de 20 anos, ruiva, de olhos azuis. Apesar da sua aparência, era bem tímida e tentava não chamar muito a Por que apesar da sua aparência era bem tímida? Ela descontava suas inseguranças no uso de drogas ilícitas e era vista chapada na maioria das vezes, ali na Universidade do Cabo, onde ela estudava. O pessoal também sabia que ela era envolvida em um culto chamado a Borboleta Cósmica, um grupo hippie, né? Tinha muita conversa sobre espiritualidade, muita sacanagem. Muito LSD, né? O caso tem início em agosto de 69. Devido a complicações com estudos e trabalho, a Rosalinda passou a ficar muito depressiva. Nisso, um rapaz e uma moça a chamam para ir num chalé hippie. Na outra manhã, a Rosalinda pega uma bíblia e diz que vai dar uma caminhada indo em direção à floresta. Nesse momento, os dois pelo menos alegaram como se ela estivesse hipnotizada ou em estado de transe. A partir dali, a Rosalinda nunca mais foi vista. Passa o dia e os dois chamam Se perdeu na floresta, né? Não sei se é um caso criminal, mas algo aconteceu aí, local, que chegam e encontram o jovem tocando uma flauta. Ele diz que é para atrair a Rosalinda a voltar. A polícia o interroga durante alguns dias e o liberam, pois ele não apresentava nenhuma informação relevante. E a menina que tava junto também não sabia responder porra nenhuma. As buscas se estenderam pra... O cara tá um chapadaço, cara. Tá um chapadaço. A mina usou um monte de coisa, cara. Caiu no meio do mato aí. E é isso, mano. Mas alguns dias, sem sucesso, e o desaparecimento de Rosalinda foi arquivado. Outros membros da Borboleta Cósmica estudavam na mesma universidade que Rosalinda, mas após o seu desaparecimento não disponibilizaram demais informações. Suponho que no dia em questão, como ela já tinha puxado várias vezes lá no chalé, não estava muito legal da cabeça. Exatamente, enfim, foi pro mato e sumiu. Eventualmente, pessoas relataram terem visto a Rosalinda na cidade do Cabo. Também uma pessoa ou muito fantasma dela ou
Ou é alucinação, né, cara? Parecida com ela pedindo carona em estradas que vão em direção à floresta de Cruz Crisma, credo o e sai local fora, onde cara. ela Ficou desapareceu. arrepiado com um negócio desse, cara. Pô, bizarro com esse final, hein? Caraca. Então é isso, rapaziada. Ok. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um hiato gigantesco aí mais uma vez. Bom. Mas pra resumir a longa história, a vida acontece, meu amigo. Eu tive poucas oportunidades pra trazer esse Certo. vídeo em si. Algumas coisas eu gostaria de mudar no resultado final, mas se eu fizesse isso ia demorar ainda mais. Vamos ver como vai ser as coisas daqui pra frente. Vou ver se eu arrumo alguém pra me ajudar em alguma parte dos vídeos, talvez. Eu acabo fazendo quase tudo sozinho, desde reunir o material até a edição, e tô sempre tentando me dedicar o máximo que eu consigo pra trazer os vídeos aqui, certo? Mais uma vez, caso você tenha alguma informação pra agregar no que eu apresentei aqui, comente. Sugestões são muito Lembrando bem-vindas. que todos os icebergs aqui dessa playlist estão aqui já o react no canal. E assista as outras partes. Se você chegou até aqui, cara, por favor, deixa um like, se inscreva aí, não custa nada. E, enfim, gente, acho que é isso, né, cara? Foi um vídeo muito legal, como sempre. Tudo 100% verdade. Acredito em tudo que esteve nesse vídeo aqui. É tudo real, cara. Não acredite no que eles querem que você acredite, rapaziada. É aqui, ó, mano. Enfim, gente, fiquem na paz. Um beijo. E tem vídeo todo dia, ao meio-dia. Não, meio-dia não, só às 7 da noite. Tamo junto. É nóis.